Olá a todos e todas. Estamos aqui hoje com o nosso querido Rabino Yair Alon para falar um pouco sobre um projeto que está acontecendo nesse momento. Ele começou ali no Catarse, já tem alguns dias e segue até setembro. Então, nós vamos falar um pouco desse projeto e outros temas correlatos aí. Então, boa noite, Rabino, como vai? Boa noite, Frater Goya, tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite e pelo papo. Ótimo. Nossa, é sempre uma honra a gente poder conversar, poder trocar uma ideia. E assim, é pena que às vezes o tempo não permite que a gente troque mais, porque ambos temos agendas hiperocupadas e nem sempre concordantes, né? De verdade. Então, mas acho que entre mortos e feridos salvaram-se todos. Vamos que vamos. Exato. E me diz uma coisa, acho que a primeira questão é a gente falar sobre esse processo, né, de tradução, porque acho que vamos fazer assim, fala um pouquinho sobre a sua formação, que é em letras, né, e literatura, né? Exato. E qual é então a sua formação, para a gente ter Beleza. um começo? Perfeito. Eu me formei no bacharelado, né, a graduação eu fiz letras linguísticas, na verdade, não com literatura, né, fiz ali na USP. E no mestrado é que eu fui para a área de cultura e literatura, aí eu fiz mestrado em língua, literatura e cultura hebraica, também na USP, né. Então, eu costumo até falar que eu tenho uma formação mais técnica, porque linguística é a ciência das letras, né, é o lado científico mesmo, e tem o lado cultural, artístico, que é a literatura e a cultura. Então, nessa formação que eu me solidifiquei, né, no mundo aí acadêmico, e foi isso que me levou a ser um tradutor, né, e trabalhar com tradução, por um tempo também em aula de idiomas, né, hoje um pouco menos, mas foi aí que eu comecei a me envolver com tradução. Hoje você tem quantos livros traduzidos em português? Puxa, agora você me pegou, eu perdi a conta, mas acho que em português já foram mais de 20 obras traduzidas, seja por publicação própria, né, ou para editoras brasileiras, como a Sefer, a Mayanot, que também trabalham nessa área judaica. Eu conheço o seu da Espada de Moisés, Exato. né? Tem os vários volumes do Zohar, Isso. né? Podia falar um pouquinho dessa tradução também. Perfeito. E conheço também Puxa vida, eu estou com ele aqui atrás. O livro do Anjo Raziel, né? Raziel. Isso. Né? O Sefer Raziel. Né? E a astrologia cabalística também tem alguma que é tradução ou é obra própria? Aí é obra própria, obra própria. O Anjo Raziel e o Espada de Moisés, ele veio, na verdade, como uma trilogia, né? Foi o Livro dos Segredos, o Anjo Raziel e a Espada de Moisés. São 3 livros aí de Cabala prática que surgiram nessa ideia. Bom, vamos publicar um pouco de Cabala prática, que falta obra no mercado, literalmente, né? No brasileiro. O Zohar, como você falou, porque eu achava, sempre falo isso, um absurdo não ter em português, né? Então comecei a me empenhar na tradução. Estamos indo aí para o 9º volume, graças a Deus, deve sair agora, segundo semestre. Já traduzi a Palmeira de Débora, ou Tamareira de Débora, alguns chamam, do Moisés Cordoveiro. E aí tem algumas outras obras, como eu falei, talvez ligadas a editoras, que não são lá muito cabala, mas judaísmo, né? Ou de rabinos famosos, ou de pensadores do judaísmo. Tem outras aí, com certeza, no meio do caminho, mas realmente, como dá mais de 20 obras traduzidas, eu, às vezes, acabo me perdendo, né, nas referências. E tem outras que eu traduzi para o inglês, né? Fica, claro, um pouco limitado para o público brasileiro, não todo mundo tem acesso, mas muita coisa, por exemplo, às vezes tem gente que me escreve, é engraçado. Eu estava lá na Amazon e vi seu nome, né, na Amazon americana mesmo. Porque tem uma editora americana que tinha um projeto muito legal de traduzir, hoje ela está um pouco mais parada, mas traduzia clássicos da Kabbalah para o inglês, né? E aí eu trabalhei muito tempo com eles. Então tem lá obras bem interessantes também.
aí isso já vai me levar para outra pergunta, mas aí acho que vem uma coisa muito importante, que acho que foi bem colocado, que é a falta de material de Kabbalah no mercado brasileiro. Sim. Né? E nessa literatura existe uma divisão, por exemplo, a Kabbalah teórica, uma Kabbalah mágica, né? Quais seriam essas divisões, né? Se é que existem, né? Com certeza, existem sim. Essas divisões, na verdade, elas são assim muito, às vezes, subjetivas, depende do pesquisador que está falando, ou do cabalista que está falando sobre o tema, né? Mas, com certeza, você pode dividir essas áreas de diferentes maneiras, mas, grosso modo, a gente costuma falar de 3 áreas da Kabbalah, né? Você teria uma Kabbalah teórica, uma Kabbalah prática e uma Kabbalah meditativa, né? Geralmente se fala dessas 3 linhas. E cada uma dessas linhas tem os seus nomes mais famosos, que não necessariamente conversam com as outras 2. Né? Então, por exemplo, se fala muito de Lúria, Isaac Luria. Isaac Luria seria Kabbalah teórica. Né? Muito pouco do Lúria é Kabbalah prática e quase nada de Kabbalah meditativa. Né? Alguma coisinha. Agora, quando você fala, por exemplo, de Abulafia, é o oposto. Né? Ele é Kabbalah meditativa, na veia, ele é o pai da Kabbalah meditativa, e muito pouco de Kabbalah prática ou teórica, ou nada de Kabbalah teórica e prática. Né? Então, você tem, inclusive, essas áreas, sim, dentro da Kabbalah, o que é engraçado, porque muitas vezes a gente fala assim, Kabbalah parece que é uma coisa só, né? Íntegra e una e total. Não, existem áreas. Não só essa questão de áreas, como ao longo do tempo, né? A gente costuma pensar que a Kabbalah sempre foi a mesma. Então, sei lá, 2.000 anos atrás, 500 anos atrás, 1.500 anos atrás. Não. A Kabbalah na época do Templo de Jerusalém era uma coisa, a Kabbalah na Idade Média era outra coisa, a Kabbalah nos tempos modernos é outra. Então, você também pode falar de momentos históricos da Kabbalah que a distinguem muito. A ponto, na verdade, Frater, de alguns falarem que não é Kabbalah, né? Então, alguns, por exemplo, a literatura de Halot, que a gente vai falar, é um misticismo, mas tem gente que não gosta de chamar de Kabbalah. Tem gente que fala, não dá para eu chamar necessariamente de Kabbalah. Eu posso falar de um misticismo judaico, com influência de outras linhas, por exemplo, gnósticas, né? Mas não sei se eu posso falar de Kabbalah. Tem alguns teóricos que falam, eu só posso começar a falar de Kabbalah, talvez do Zohar em diante, né? Então, Europa medieval, Portugal, Espanha, Península Ibérica, para frente. E antes disso, tem gente que fala, não posso falar de Kabbalah. Então, é um termo que chega a ser enganoso, né? Você fala assim, eu estudo Kabbalah. É muito vasto o que é essa Kabbalah. Qual área? De que teórico estamos falando? De que momento do tempo você está falando para se referir a Kabbalah? Eu costumo falar, inclusive, dentro da área, por exemplo, da própria magia, tal, que é uma área que me interessa muito, que também sofre com isso, né? Então, por exemplo, se você pega, às vezes, um autor, que nem o Crowley, ele produziu quase 50 anos de literatura dele, e ele teve momentos em que ele tinha uma opinião, depois ele muda de opinião, daí ele entra numa outra seara, e quando você lê hoje, você tem uma tendência, que acho que é isso que acontece no Kabbalah, que é achatar. E aí você achata tudo e diz é uma coisa só. Perfeito. Né? E na realidade, você está falando de momentos, às vezes, muito distantes no tempo, e que muita água correu embaixo dessa ponte, e que motivou essas mudanças, né? Com certeza, exatamente isso. Acho que você falou bem, né, o achatamento, e lembrar que sempre isso está acontecendo dentro de um contexto cultural, que é o que você fala, um contexto histórico. Então, a Kabbalah não é algo isolado, né, num quadradinho fechado do mundo. O mundo está influenciando. Então, quando chega o iluminismo no mundo, influencia a Kabbalah. Quando chega o feudalismo e a Idade Média, influencia a Kabbalah. Quando você tem a destruição do Templo de Jerusalém, né, pelos romanos, tal, influencia o misticismo. Não são coisas isoladas, né? Tudo isso reflete em como é que esses místicos vão começar a sua vida mística, os seus estudos, e aí vão surgindo, muitas vezes, novas correntes, novas escolas, novos modos de ver a coisa. Inclusive, acho que o Scholem fala no começo do livro dele, que inclusive o termo, né, que agrupa a Kabbalah, ele surgiu depois, né? Ela tinha N nomes, que eram vários entendimentos, e que não tinha nem o termo Kabbalah. O termo Kabbalah ele já aparece depois, mais lá na frente. Exatamente.
Exatamente, é o que eu falei, tem gente que diz que só do século XV, XVI para frente você pode falar de Kabbalah, né? Então, assim, tanto o termo Kabbalah como o termo cabalista, né? Então, hoje talvez a gente fale assim, o Rabbi Shimon Bar Yochai é um cabalista. Não sei se eu poderia falar cabalista. Ele provavelmente não se chamaria de cabalista, não existia esse termo, né? Ele se chamaria talvez de místico, no máximo, de judeu religioso tentando conectar com Deus, né? Mas ele não se chamaria de cabalista. O Rabbi Akiva e outros, né, que vieram antes da Idade Média. Então é bem isso mesmo. Tanto que o Scholem, como você falou, prefere o termo mística só. O livro dele é As Grandes Correntes da Mística Judaica, e ele não usa o termo Kabbalah. Põe tudo num pacote como a mística judaica. Pois é, e aí isso acho que tem muito, e acho que isso fala muito dentro desse processo da literatura, até porque quando você pergunta para qualquer pessoa, né, o que você conhece de Kabbalah? Então, primeiro que isso conhece a árvore da vida, né? Tzraim, vidas, né? Porque é um plural, né? O termo em hebraico. E segundo que aí você fala, mas o que você leu? Eu li o Sefer Yetzirah. Né? Nossa, tem um mundo de coisas antes de você chegar no Sefer Yetzirah. Exatamente. Né? E o próprio Zohar. Né? Exato, o próprio Zohar. Que, curiosamente, fala relativamente pouco de árvore da vida, né? Ele eventualmente fala de Sfirot separadamente, né? Mas ele não fala de árvore da vida, não está preocupado em ilustrar o diagrama. Isso é, por exemplo, o Sefer Yetzirah, como você está dizendo, né? O Zohar está com outro tipo de preocupação. Então é isso. Às vezes, estudo Kabbalah, eu conheço a árvore da vida, ou ao contrário, sei do que é a árvore da vida e estudo Kabbalah. Tá, você estuda uma parte da Kabbalah muito peculiar e muito específica, né? Tem todo um outro mundo de Kabbalah que você talvez ignore. Provavelmente você ignora. Pois é. E aí, justamente, antes, eu vou enrolar para a gente chegar no prato principal, né? Para a gente aproveitar bem essa conversa, né? E aí eu pergunto assim, que outros livros, na sua concepção, são importantes para quem quer estudar a Kabbalah e só conhece isso, eu só ouvi falar no o Talmud, o Zohar, o Sefer Yetzirah, e fica só nisso, né? A pessoa cita 3 ali, o Sha'ar HaGilgulim, Exato. Né? E daí, o que mais que tem? Tá. Então, eu diria assim, que se você quiser as obras clássicas e de Kabbalah teórica, as 3 grandes bíblias, vamos chamar assim, da Kabbalah, são Yetzirah, Bahir e Zohar. Esses 3 livros. Né? O Bahir, por exemplo, já muita gente nem conhece, nem sabe, né, o que é. Mas esses 3 eu diria que a base, Yetzirah, Bahir e Zohar. Se a pessoa fala, eu quero Kabbalah mais meditativa, nenhum desses 3 importa tanto. É a Abulafia, como eu falei ali, é o pai da Kabbalah profética, meditativa ou extática, se usa esses 3 nomes. E aí poderia começar com qualquer um do Abulafia, né? Talvez Ora Sechel é um dos melhores, a luz do intelecto. Agora, se a gente for para a Kabbalah prática, que, por exemplo, é o que você falou que gosta, né? Magia, embora a gente não chame de magia na Kabbalah, mas teurgia, enfim, também não é nenhum desses que eu citei agora. Né? Talvez seria muito mais interessante começar com Espada de Moisés, o livro do anjo Raziel, né? Aí esses seriam as obras-primas de referência para quem quer uma Kabbalah prática, bom, eu realizo algo para transformar o mundo, né? Invocar energias divinas ou angelicais para transformar a minha realidade. Então, e dentro dessa ótica dessa teurgia, né, porque magia, como falou, é um guarda-chuva imenso que cabe 1000 coisas aí. Né? Mas pegando essa área da teurgia, ela é um processo mais egoísta ou ela tem um propósito mais altruísta? Né? Eu pergunto porque quase sempre, inclusive eu muitas vezes quando eu falo a respeito, eu digo que o cara, quando começa, a pessoa está preocupada consigo mesmo e aquelas preocupações para lá de profanas, né? Quero poder e dinheiro, né? E sexo, né? Amor e sexo. E que, na realidade, ele precisa só do dinheiro, porque aí o dinheiro dá o poder e compra o sexo também. Então, a pessoa, no fundo, ela está preocupada no próprio umbigo, né? Depois, e aí até existem axiomas aí que dizem que a pessoa até pode começar desse jeito, mas se for um estudante sério, rapidamente, ou ele desiste,
Ou quando ele chega lá na frente que conseguiria o poder, o dinheiro e o sexo, isso já não é interessante para ele. Exatamente. Né? Como que é a sua visão como estudioso da Kabbalah? Tá. Você entrou aí num campo até, acho que um pouco espinhoso no que a gente vai definir entre magia e teurgia, né? Por quê? Porque algumas visões vão falar isso, que o campo espinhoso alguns vão dizer que a própria definição de magia negra é isso que você falou. Se você está usando para interesses próprios, egóicos, mesquinhos, digamos, e baixos, isso seria magia negra, né? Algumas visões vão falar. Porque você está pensando assim, só em suprir a sua necessidade, em tapar buracos que você vê na sua vida, né? Isso é muito pequeno frente ao que você poderia fazer. E aí a magia branca seria no sentido, não, quando você aprendeu a transmutar esse egoísmo e essa necessidade pessoal, e começar a ver, não, com essa magia eu também posso beneficiar os outros, eu tenho que transformar o mundo, eu tenho que trazer coisas para o coletivo, mas... E alguns teóricos vão falar que essa é a diferença entre magia negra e magia branca. Eu não penso tanto assim, eu penso mais na questão talvez um pouco mais dualista, maniqueísta, magia negra ou branca, como que forças que você está invocando, né? Mais malévolas, mais benévolas, ou mais ligadas à luz ou à escuridão. Mas é um jeito interessante de pensar, porque é o que você falou, realmente muita gente chega na Cabala prática, ou em qualquer outra linha de magia, só com isso, né? Então eu quero encontrar um mestre que estale o dedo e minha vida melhore, ou que me passe um ritual e minha vida melhore, ou eu vou estudar para fazer um ritual e minha vida melhorar. Mas eu acho que é assim, eu entendo a necessidade dessas pessoas, claro, eu entendo por que isso atrai, né, a chance de você mudar a sua vida com muito mais facilidade do que seguindo o caminho tradicional, mas eu também acho que isso tem que ser transcendido, como você falou. Eu acho que um estudante sério que quer seguir na espiritualidade, nessa linha, ele acaba percebendo que isso é muito pequeno perto do que a própria magia, teurgia pode dar, né? E que a necessidade de se transcender esses desejos só pessoais. Não há nada errado em desejar só isso, eu acho que a pessoa tem que realmente ter satisfação em todas essas áreas e outras da vida, né? Mas acho que se a pessoa ficou só nisso, ela está perdendo um pouco o ponto de vista, ela está olhando muito assim pelo buraco da fechadura, em vez de abrir a porta e olhar o quarto inteiro, que seria possível. E é interessante porque tem um episódio, né? Eu adoro série, né? E tem um episódio do Friends que justamente tem uma discussão entre o Joey Tribbiani e a Phoebe sobre o que é ser altruísta, né? Porque a Phoebe vai fazer, acho que é uma doação, tipo para um Pensa Esperança da Vida. Ele pergunta, mas por que você está fazendo isso? Ela fala, porque eu quero fazer o bem. Ele falou, mas por quê? Ela fala, mas isso é uma coisa altruísta minha. Ele falou, mas não existe altruísmo. Aí o episódio eles ficam discutindo sobre isso, e ela fala, não, eu quero me sentir bem. Ele falou, mas se você se sente bem, isso também não é altruísmo, porque você já teve a sua recompensa, que é o sentir-se bem. Exatamente. Né? Então, o Joey, né, no fundo, ele tenta provar para ela que ela continua sendo uma egoísta, né? Talvez um tipo diferente, mas continua sendo uma egoísta. Isso. Né? E aí a pergunta é justamente essa: quando que deixa de ser o para si torna-se para o outro? Tá. Né? Eu acho que nesse sentido, Frater, a gente nunca consegue ser altruísta 100% no sentido pleno da palavra, né? É muito interessante que tem um autor famoso no judaísmo, que nem é da Kabbalah, mas que ele discute isso, que é o Maimônides, né? Ele vai falar, não existe caridade 100% altruísta, porque a pessoa que está fazendo caridade é exatamente esse exemplo. Ela está fazendo também para ela aliviar, né, a culpa dela, de ela falar, pelo menos eu estou melhorando o mundo, eu vou me sentir bem. Sempre tem algo que eu também ganho, né? Eu nunca faço totalmente desapegado de receber algo bom. Não existe isso, né? O altruísmo puro. Então, a Kabbalah vai dizer que quando é que muda, né? A Kabbalah vai partir de um pressuposto assim: tudo que nós fazemos é egoísta. Tudo que nós fazemos, nós temos um benefício. O que diferencia é que algumas pessoas ficam no egoísmo e param no egoísmo. E elas só querem pensar realmente em si e se beneficiar a si. Outras pessoas, elas transcendem isso e elas falam assim, tá, eu vou receber e eu quero para mim, só que eu vou ver como é que eu recebendo, mais alguém se beneficie e mais alguém ganhe. Essa é a pessoa que chegou no altruísmo. Não absoluto, mas ela fala, não sou só eu, não se trata só de eu ganhar, não se trata só do meu umbigo. Eu vou ganhar, eu quero, mas eu quero que outros ganhem. E essa pessoa chegou no altruísmo interessante.
que daí ela começa a transformar o mundo ao seu redor ali. Exatamente. Né? Não tá então, só... o caso clássico. Tá, você quer ajudar o mundo, né? A Kabbalah vai falar, melhor coisa que você pode fazer, começa se ajudando. Ganha aí muito dinheiro. Tomara que você seja milionário, porque a doação que um milionário pode fazer, né, nesses termos volumétricos, é muito melhor do que a doação de uma pessoa que não consegue se sustentar. Então, é ótimo. Primeiro, pense em você, vai lá ganhar o seu dinheiro, monta uma estabilidade, e aí você pode ajudar os outros. O problema é se você falar assim, eu quero só o dinheiro para mim, e dane-se o mundo, e eu vou ficar só com esse dinheiro para mim, e não estou preocupado com ninguém. Então aí você está puramente no egoísmo. Como você falou, pensando só em tapar o seu buraco de dinheiro. O legal para Kabbalah vai cuidar do seu buraco de dinheiro, se você tem, vai resolver isso, e uma vez resolvido, também pense em ajudar, pense em compartilhar. Não, e é interessante, porque agora na pandemia, eu consegui, finalmente, depois de muito tempo, comprar uma casa própria, né? Depois de muita luta, coisa assim. Mazel tov, parabéns. Obrigado. E justamente aconteceu isso, porque quando eu faço os cursos, por exemplo, a gente cobra, tem muita gente que a gente acaba não cobrando, porque a pessoa diz, olha, eu fiquei desempregado. Exato. E tal, e a gente diz, beleza, vamos acolher, né? Mas aí o que acontece? Quando eu comprei, nós compramos a casa, eu e minha esposa, tinha muita coisa para fazer. E a gente mudou no período da pandemia. Eu comecei a negociar a casa em janeiro de 2020, a mudança foi dia 14 de abril, que fazia 20 dias que o Estado tinha feito lockdown. Ixi, tá. Então, imagine conseguir caminhão de mudança, pedreiro, pintor, né? Só que todo esse valor que, de repente, veio através dos cursos e de outros trabalhos que eu faço, foi para essas pessoas. Então, a gente teve eu até falo, a minha sogra está morando com a gente, eu comento muito com ela isso. Eu falo, é um caminho que as pessoas acharam para continuar vivendo, né? E a gente contribuiu, porque é uma cidade pequena e tem gente que ficou desempregada e até agora está desempregada. Exato. Né? Então, assim, o que as pessoas trouxeram para mim acabou sendo repassado para essas pessoas e num momento que foi crítico para todo mundo, né? Então, assim, isso fica muito martelando para mim. Não que eu seja, né? Não é propaganda, né? Ao contrário, mas é porque às vezes as pessoas perguntam, mas como que faz isso? Às vezes você tem gente que durante a pandemia despediu a diarista e aí aumentou a miséria. Né? Então, como você falou, a questão é você estar bem para poder também intermediar outros, né? Com certeza, com certeza. E acho que as pessoas às vezes não percebem isso, e tem uma outra coisa que você está falando que está me vindo à cabeça, que é uma, sei lá, vamos chamar uma consciência de prosperidade, alguns chamam até de lei do retorno, né? Quando você, e de novo a gente vai cair na questão do egoísmo e altruísmo, porque a gente sabe que também, por exemplo, quando você digamos, vamos chamar de mais mão aberta, e você é caridoso, como você está falando, você acolhe quem não pode, você aceita um aluno que não pode pagar, você ajuda os pobres, dá caridade, no fundo, a Kabbalah diz que você também vai acabar recebendo esse dinheiro. Esse dinheiro volta para você de algum modo. Você está dando exemplo. Você não recebeu de alunos que não te deram dinheiro, mas você recebeu de outro modo. Você recebeu com prestação de serviço, você conseguiu comprar uma casa que talvez outra pessoa não conseguiria nessa situação. Então, de novo, o quanto é altruísta isso? Né? No fundo, você pode falar que é totalmente egoísta, porque você deu, mas você vai receber. Né? Dependendo do caso, você vai receber em dobro, em triplo, né? Em coisas que você deu dinheiro, mas você vai receber em luz espiritual, em bênçãos, né? Que não são materiais. Então, assim, a gente tem que talvez até parar de pensar em termos de egoísmo e altruísmo. A gente tem que parar e pensar em termos de humanidade, que nós estamos todos no mesmo barco, nós temos conexões, né? A pessoa que eu estou ajudando não é totalmente um outro, eu estou ajudando a mim mesmo. E a gente está fazendo aí laços que transcendem muito. Eu te dou R$100 para você fazer alguma coisa, né? Isso está mudando o sistema humano, isso está mudando as inter-relações humanas de um modo e elevando o mundo de um modo que é muito mais do que ficar pensando talvez em egoísmo e altruísmo. É uma geração de energia cíclica poderosíssima, que a gente não tem nem noção de como é que isso funciona.
Não, e é bacana, assim, o meu pintor aqui, ele é pastor de igreja evangélica, Tá. né? E daí ele veio aqui em casa, óbvio, né? Viu tudo isso aqui, todos esses livros aqui. Aí ele já me perguntou, mas o que que você faz? Quem é você, né? O que come, como se reproduz, né? Parecia o Globo Repórter. Aí, e aí eu falo, não, Rabino, é assim. E daí a gente conversa. Moral da história. Aí ele começou a seguir meu canal, e daí ele viu aqui aquela edição do Tanaf, Tá, né? Essa edição que tem da perfeito. Sefer. Tá super E BGB. daí ele falou, nossa, mas isso aqui é fabuloso, tal, e coisa. Eu falei, mas aí eu deixei quieto, né? Passei. Aí eu encomendei um e liguei para ele, olha, pastor, deu um problema aqui, a pintura começou a descascar inteira, a frente da casa está horrível, pelo amor de Deus, apareça aqui. Eu falei, mas agora eu não posso. Mas a casa vai inundar aqui, está terrível. E ele veio correndo. Quando ele chegou aqui, eu dei o pacote. Mano, pensa numa pessoa que até chorou. Eu imagino. Né? Eu imagino. E assim, a gente sabe o quanto isso pode mover uma pessoa, né? Total. É impressionante. E você vê, assim, teoricamente você não deu dinheiro, vai, tudo bem, tem um valor, né, do dinheiro no livro, mas o que você deu para a pessoa também não é o livro, né? Não é a sabedoria do livro. O que você deu ali é conexão humana. O que você deu é afeto. Você deu luz, né? Então, não é dinheiro, não é o livro, não é o que está ali no livro. Talvez ele nunca leu o livro, ele põe na estante, mas o que você fez por ele, esse ato, isso não tem valor, né? E é muito bacana, porque estabelece, inclusive, um diálogo aí interreligioso, né? Além disso, né? No mundo em que talvez a gente está totalmente segmentado, fragmentado, com cisão, você é desse grupo, você é do outro, eu não posso falar com você, você está promovendo união, né? Caindo preconceitos, talvez, isso é maravilhoso. Não, é verdade. E aí isso nos leva, né? Eu sou conhecido pelo pessoal, tem uma aluna minha, que a Nívia, eu uso para a Nívia, ela diz que eu falo em espiral, porque eu começo a falar, vou dando volta, vou levando as pessoas, eu faço um redemoinho, e aí no meio desse redemoinho, que nós falamos aqui de prosperidade, altruísmo, dividir com o outro, chegamos no tema da nossa conversa, Tá. que é esse financiamento coletivo, né? Com tradução de textos, né? Então, olha, para você que está chegando agora e que está vendo esse vídeo gravado, nós fizemos toda essa volta e já tocamos nos dois temas centrais. Primeiro, na ideia do porquê, né, a importância dessas traduções que a gente vai falar agora, que é para dar profundidade a Kabbalah, tirar do achatamento, né? E também essa coisa do financiamento coletivo, né? A ideia das pessoas se juntando num propósito comum, pessoas de várias fontes, pessoas que não se conhecem e que dizem, eu aposto nessa ideia. Exatamente. Então, fala um pouquinho desse projeto. Legal. Bom, você falou do seu pastor que recebeu o livro, quase chorou, né? Ou chorou. Pense em alguém que também chorou quando viu o projeto em 3 dias sendo financiado. Eu não acreditava, foi 2 dias até, né? Então, assim, bom, surgiu a ideia aí, inclusive conversando com você, né? Você é praticamente o patrono aí do projeto, Frater. Também o Antônio, né? Sugeriu muito, ajudou muito nessa ideia. E a gente falava sobre isso, a falta de literatura cabalística em português, né? Como isso é uma lacuna, e aí surgiu assim, por que não vamos traduzir, então? Né? E aí você conheceu o meu lado letras e tal. Eu falei, podemos, tal, mas o problema é que editoras não têm interesse, as editoras não compram, as editoras não querem bancar esse tipo de projeto. Aí você falou, bom, mas hoje existe um modo aí do financiamento coletivo, né? Por que não fazer uma vaquinha e bolar, talvez, uma coisa que todo mundo saia ganhando? Os contribuintes fazem uma doação, recebem o livro, você consegue pagar o seu trabalho de tradução, e ainda tem brindes envolvidos, né? E aí surgiu esse projeto. O povo super adorou, pelo jeito, entrou na história, e em 2, 3 dias a gente bateu a meta. E começamos a pôr metas novas, inclusive, para continuar incentivando, né? E, inclusive, uma das doações que a gente pensou, também super no sentido caritativo da coisa, a pessoa doa,
recebe os brindes, recebe o livro e ainda uma cesta básica, né? Ela doa uma cesta básica para alguém lá na doação de R$200. Bom, e aí foi assim, a gente montou então essa página no Catarse, onde eu explico lá o projeto, são 5 obras de Eihalot que nós estamos traduzindo, e todas vão ser compiladas em um único volume, né, devidamente separadas, mas num único volume de capa dura, uma tradução comentada, com notas, com prefácio bem legal, explicando também o contexto dessas obras e como é que elas funcionam, e a pessoa hoje pode contribuir com 3 níveis ali de doação, né? Com R$120 ela ganha o livro, com 160 ela ganha o livro e um workshop, que eu vou dar sobre isso, a marcar a data, e com R$200 ela ganha o livro, o workshop e doa a cesta básica, como eu disse. Na verdade, agora já está ganhando mais brindes, porque a gente teve uma primeira meta estendida, que era se a gente batesse R$46 mil e pouco, e bateu, e agora todo mundo vai ganhar um marcador de página também, exclusivo, e a gente está arrumando para a segunda meta, que é chegar em 61 mil e pouco, 61.800, e aí todo mundo vai ganhar também uma fitinha vermelha, a famosa fitinha vermelha da Kabbalah, que se põe no pulso esquerdo, e um adesivinho dos 72 nomes de Deus para ou meditar, ou para alinhar, harmonizar o ambiente, né? Nem que seja para ficar ali como uma proteção. E, enfim, é esse o projeto, né? Surgiu nessa ideia, nessas conversas, o povo super se engajou, como você disse, comprou a ideia, literalmente comprou a ideia, investiu, e já comecei a traduzir, né? Já recebi os manuscritos, já recebi os facsímiles das bibliotecas e já estou traduzindo. E é isso, graças a ideias maravilhosas como a sua, graças à generosidade do povo, a gente fazendo essa rede linda de luz compartilhada de todos os modos, né? Ah, é fantástico, porque quando eu comentei com o Antônio, né, o Frater Melquisedeque, eu falei, olha, eu estava conversando com o Rabino Yair Alon e, de repente, a gente podia pensar em traduzir material de Kabbalah que não tem no Brasil, né? Apesar de você já estar fazendo um trabalho hercúleo aí com o Zohar, a gente falou, pô, podia traduzir outras coisas. Eu falei, e aí, o que a gente joga na pista, né? Ah, ele foi taxativo. Não, né? Vamos para a literatura de Recalot, né? Exato. E daí... Ele respondeu na lata, né? Na lata. Na lata. E então a gente comprou todo mundo vestiu a camisa, né? Você também topou a ideia, e aí vem essas questões, né? Porque muita gente não tem a menor noção do que é essa leitura, né? Da Recalote e da Merkabah, né? E explica um pouquinho, né? O que é essa literatura, porque ela vem bem antes, né? E são... Como que é? A Recalot e o Merkabah é a literatura dos palácios e da carruagem, não é isso? Exato. Então, ela vem bem antes do que a gente, como falava, pode talvez chamar de Kabbalah, né? Certamente esses autores, produtores desses livros, não se chamariam cabalistas, né? Eles se chamavam os que descem a carruagem, a Merkavah, né? E por que os dois nomes, Merkavah ou Eihalot? A ideia é que eles pegavam uma Merkavah, pegavam uma carruagem, né, obviamente mística, não física, e com essa carruagem eles visitavam os palácios Eihalot divinos, né? E conheciam como é o céu, como é a estrutura do céu. Então, a gente tem essa literatura chamada desses dois nomes, ou de Merkavah ou de Eihalot, né? A datação disso já mostra para nós como é antigo, né? Alguns teóricos falam que esses textos foram escritos no século I a II, certo? Outros põem um pouquinho mais para frente, do século III a VI, mas ainda assim antes de Idade Média, né? Estamos falando, então, se for século VI, por exemplo, estamos falando de pelo menos 1.400 anos de história, talvez 1.500, 1.600 anos de história, né? Textos desse período. E um dos valores, acho que de traduzir, como você mencionou já 2 vezes aí, Anderson, Frater, desculpa, é você falar do não achatamento da Kabbalah, né? Você não achar que sempre a Kabbalah estava preocupada com as mesmas coisas ou estudando o mesmo tipo de assunto, né? Essa literatura de Eihalot mostra como esses místicos tinham preocupações totalmente distintas de hoje alguém que estuda Sefer Yetzirah, Zohar e coisa assim, né?
Então, qual que era a preocupação básica desses sábios? Por que eles estavam escrevendo esses livros? Eles queriam ter uma relação pessoal com Deus. Basicamente é isso. Eles queriam conhecer Deus, né, e não viver com as limitações que a gente aprende que na religião tem, de que Deus mora num domínio, o ser humano mora em outro, e existe um abismo, né, entre esse Deus e nós. E esse abismo é superado por pouquíssimas coisas, como talvez a oração. A oração é uma coisa que atravessa esse abismo, né? Esses místicos, eles vão falar assim, eu não me contento com oração. Eu não quero só orar para Deus, esperar que ele me responda, alguma coisa assim. Eu quero ver Deus, eu quero sentir Deus, eu quero estar onde Deus está, né? Inclusive, alguns textos que a gente vai traduzir falam assim, eu quero me sentar no trono de Deus. Alguns místicos falam que eles sobem lá e sentam no colo de Deus. Você imagina, né, o que isso significa. A heresia, né? Exatamente. Para um judaísmo posterior, um misticismo posterior, é herege. Mas é isso que eles queriam. Eu não quero ter uma relação distante com Deus, eu quero sentar no colo de Deus, eu quero sentar no trono de Deus, eu quero ver Deus como eu vejo meus amigos, como eu vejo a minha esposa, como eu vejo meus filhos. Né? Pois é, aí já tem várias coisas aí que dá para a gente puxar. Porque, na verdade, o Scholem e a Raquel Elior, eles colocam como sendo, né, essa literatura dos falácios vindo lá do período dos Amoraíta, né? Isso. Né? Sendo escrito, inclusive, antes do Talmud, talvez, né? Ou pelo menos na mesma época do Talmud, que são os sábios amoraítas, exato. Antes dos amoraítas, a gente teria os Tanaítas, né, da Mishnah, e essa pegaria os sábios posteriores, que é os amoraítas. Então, mais ou menos, nesse período histórico, né? Exato, é nesse contexto histórico. É na mesma época que tem uma linha judaica se preocupando em formalizar as leis e pôr por escrito na Mishnah e no Talmud, né? Existe esse grupo preocupado em formalizar não as leis, mas os rituais que se usava para conhecer Deus, né? Como é que eu posso ter visões do divino, subir aos palácios celestiais e coisas desse tipo. Agora, aqui também é só curioso falar, Anderson, que alguns teóricos estudando esses textos, eles discordam que esses livros sejam para ensinar as técnicas, né? Alguns teóricos dizem que eles só têm o interesse de descrever, né? Era como se fossem diários desses místicos que resolveram narrar. Hoje eu fiz a subida, encontrei tal anjo, encontrei isso, encontrei aquilo, né? Outros falam trabalho não, descritivo, né? Outros falam, não, claramente não é descritivo. Quando você vê lá, você vê que é um manual de instrução, né? Não é algo tão claro. O fato de você ter acadêmicos nas duas posições mostra isso. Quando o livro ficar pronto, vocês, leitores, vão poder ver na pele isso. Tem horas que parece que está só se descrevendo, tem horas que parece que não, que está dando a instrução de como fazer para ter a mesma experiência que eles tiveram, né? Eu, particularmente, acredito que é instrução, que é um manual de instrução e não só descritivo. Mas tem gente que diz não, né? É só uma descrição. Pois é. Aí já vem isso já puxa outra coisa, né? Porque, na realidade, se não me engano, o período já é pós a destruição do segundo templo, né? Já. E aí você tinha ali um movimento rabínico muito mais focado nas coisas do dia a dia, na materialidade, em como viver e sobreviver, e, ao mesmo tempo, colocando a impossibilidade de uma comunicação divina. Perfeito. Né? E aí seriam esses textos, até porque muitos deles acabam sendo, não sei se chegam a ser apócrifos, mas, né, talvez não canônicos, digamos assim, eles não teriam vindo de uma necessidade popular, de uma necessidade mística não atendida, tipo, a religião oficial não está oferecendo isso, vamos por baixo dos panos, né? É uma das visões, sim, é uma das opções aí. Como você bem falou, os sábios nessa época, eles estão preocupados com uma realidade muito dura em que eles viviam, em que eles viam risco do judaísmo sumir, por causa da destruição do templo. Então, os sábios, que não são os místicos, os legalistas, eles estão preocupados com isso. Destruíram o nosso templo. O povo judeu foi alguns expulsos para a Babilônia, dispersados para a Babilônia. Como é que a gente dá continuidade para isso? Às vezes o invasor entrou na minha casa e destruiu minha casa, né? E aí eu dou esse exemplo. Ele quebrou o meu forninho aqui, onde eu faço o meu pão. Os sábios do Talmud estão preocupados em saber, esse forno é kasher ou não é kasher? Como é que agora eu faço um pão kasher se eu não tenho forno? E eles estão discutindo isso.
Eles estão preocupados com a vida prática, como é que eu sigo o meu judaísmo frente à perda dos elementos materiais que eu tenho, inclusive o templo. Eu não posso ir lá mais fazer sacrifícios. E agora? Como é que eu me conecto com Deus? Só oração basta? Será que eu preciso escrever a Torá? Será que eu preciso montar uma coisa chamada sinagoga, que não existia nessa época? A preocupação deles é essa. Mas existe um povo, como você falou, e eu vou falar povo porque daqui a pouco eu explico, que eu não sei se está preocupado com essa questão prática. Tá, ou também está preocupado com essa questão prática, mas quer algo mais. Eu não estou preocupado só se eu vou fazer o meu pão kasher ou não, se a minha casa destruiu uma parede, se ela é ainda válida ou não. Eu estou preocupado com ter o contato divino, como a gente falou, né? Eu não quero só saber como é que eu sigo o meu judaísmo, as leis judaicas. Essas leis eu sigo por uma tradição, mas o que elas me dão de espiritualidade? Às vezes não me dão o que eu quero, então eu recorro ao misticismo. Agora, por que eu falei a palavra povo? Porque a gente tem duas versões aí, né? Duas opiniões de novo. Alguns vão dizer, como você falou, Frater, que talvez essa literatura surgiu de uma camada mais popular. Então você teria quase que uma oposição aí. Os sábios do Talmud, aqueles homens eruditos que liam o dia inteiro e que nasceram no berço de Torá e lendo lei e estão preocupados com esse aspecto legalista. E essa literatura de Halot, ela viria, digamos, mais folk, né, folclore, nesse sentido, viria do povo, que não é necessariamente erudito, culto, muitas vezes era analfabeto, né, a gente sabe que os índices de analfabetismo, mas que queriam um contato, portanto, mais direto, né. Já outra versão fala assim, não, essa literatura também é de sábios, também é de homens eruditos, só que com outra vertente, que não estão preocupados com a lei, estão preocupados com outra coisa. Por que essa segunda opinião, né? Porque você vê que os textos de Halot, eles têm uma redação muito bonita, eles têm uma gramática boa, muitas vezes eles são textos poéticos, que citam fontes, então alguns teóricos discordam que seria muito popular, também seria de uma elite intelectual, de sábios, só que sábios não preocupados com a lei, né? Preocupados com outros aspectos. Pois é, porque daí até acho que isso entra também num tema que acho que é o aspecto devocional, né? Porque, inclusive também, de novo, fazendo esses paralelos aí com teologia e tudo mais, muitas vezes o próprio pensamento ocidental e judaico-cristão, ele vem da história assim, Deus criou o ser humano para ele reinar sobre todas as coisas do universo, né? Então coloca o ser humano, entroniza o ser humano lá né, nos píncaros do universo, né? E daí tem muita gente que diz isso, né? Não, então nós temos livre-arbítrio, a gente manda, o outro obedece e tal. E aí acontecem as coisas curiosas, como, por exemplo, você tem no próprio... puxa vida, aqui, no Corão, né, lá na Surata da Vaca, que quando Deus fala para Lúcifer, né, diz que Deus apresenta Adão para todo mundo, e vai dizendo, ó, você fala o teu nome e presta homenagens a Adão, e tem que se ajoelhar. E daí, um por um, vai fazendo isso. Quando chega a Lúcifer, ele fala, ó, não vou me ajoelhar diante de um ser feito de barro. Vira as costas e vai embora, né? Ainda dá um bico, né? Exato. E aí você tem essa tônica, né, do ser humano querendo dominar tudo, né? E aí você tem uma outra vertente, que aí acho que é esse lado, você falou, essa segunda vertente, das pessoas que dizem, cara, eu não sou tudo isso. Perfeito. Eu devo, né, os meus respeitos, eu tenho que estar diante de Deus, eu tenho que me apresentar a Deus, eu tenho que respeitar, dar respeitos ao Criador, né? E daí que quer esse contato? Fala, não pode ser só na lei, não pode ser só na letra. Exatamente, exatamente. É muito interessante que o próprio Talmud, a gente está falando aqui algumas vezes dele, reconhece isso, que a gente tem que ter talvez um pouco das duas visões, para não ser extremista, né? Tem um ensinamento talmúdico muito legal que fala assim, que o homem, ao mesmo tempo, ele tem que pensar que o mundo foi criado para ele, né? Que esse mundo foi, nessa visão que você disse, nós seríamos o topo da criação e tudo que existe, essa variedade de coisas é para nós, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a gente é pior do que a menor larva, o menor verme que existe no universo, né?
porque aí a gente tem um senso, digamos, equilibrado de quem nós somos, do que nós somos, e não sobe o ego, né? Então, não é achar que o mundo foi criado para mim e eu estou nos píncaros, como você disse, e tudo posso e meu orgulho, né, envaidecido, e a natureza tem que me servir, como a gente vê hoje, então eu destruo, né, tudo como eu quero e uso a meu bel prazer. Não, eu tenho que, né, saber que eu tenho essa relação com o mundo, mas também lembrar que eu não sou nada, eu sou criado de barro. Tem seres que talvez riam da minha cara, os anjos acham a gente extremamente inferiores, né? E eu tenho que lembrar que eu não sou tudo isso, eu sou menor do que muito verme por aí, né? Aliás, a literatura de Halot fala que se você não tiver esse tipo de consciência e vai tentar subir nos palácios, uma hora vai vir um anjo, vai te pegar e vai te dar um coça, né? Vai te sacudir e falar assim: quem é você para estar aqui nos palácios celestiais? Você é um ser abjeto, né, para estar aqui. E se você não souber o que fazer, o que responder para esse anjo ou se defender, você morre ali mesmo, naquela sua subida. Então, eu acho que é bem interessante a gente ter esse senso muito certo de quem nós somos, qual a nossa relação com o mundo, não se achar muito, não se achar muito pouco, seguir o caminho do meio. E, então, vamos ver aqui, né, como é que a gente concilia, né, por exemplo, a Torá, a Mishnah, que estava sendo concluída, acho, nessa época, com essa literatura? Como é que eu posso conciliar isso aí? Olha, é um assunto complexo, viu? Eu te diria, talvez uma visão limitada da minha parte, não sei, talvez ignorante, eu diria que não concilia. São literaturas bem, bem diferentes, assim, às vezes, inclusive, entrando em conflito, né? A gente aqui falou meio brincando, mas verdade. Um místico que fala que subiu ao céu, sentou no trono de Deus, ou sentou no colo de Deus, e na visão da Torá isso é totalmente herege, é uma coisa totalmente profana de se falar, né? Então, não sei se você concilia. Por outro lado, a gente vê que a Mishnah e o Talmud, que estão sendo compilados nessa época, trazem esses elementos. Muitas vezes os sábios mencionam um outro sábio que tinha vertentes místicas, né? E fala, ó, tal sábio fazia lá um círculo e ele ficava dentro do círculo e fazia chover. Tal sábio foi na outra cidade brigar com as bruxas e para brigar com as bruxas ele pegou o pó da terra, tacou o pó nelas e narra isso, né? Então você vê os sábios legalistas do Talmud narrando eventos dos sábios que não eram talvez legalistas, que eram místicos. Então uma coisa é certa, eles conviviam, né? Obviamente, ali você tinha sábios dessas duas vertentes, dessas duas escolas. Não sabemos como eram as relações, se eram totalmente amistosas, totalmente de inimizade ou um misto, né, das duas coisas. Isso acho que a gente nunca vai descobrir a verdade, né, só se a gente tivesse uma máquina do tempo para ir lá e olhar. Mas a literatura em si, se a gente pensar só em termos de literatura, me parece que são duas literaturas muito irreconciliáveis. E, inclusive, repito, muitas vezes a literatura de Halot, ela é considerada herege do ponto de vista normativo, legislativo, religioso, né? Como é que você está falando as coisas que você está falando? Como é que você está mencionando? Outro ponto que sempre aparece, uma parte dessas literaturas de Halot é o que se chama tecnicamente Shiur Komá. O que é o Shiur Komá? É o que eu ia perguntar, do Shiur Komá e a ideia de Deus não ser representado, né? Exato. Esse é um dos pontos que eu acho que mais conflitua, né? Então, o Shiur Komá, para quem não sabe, é assim, os místicos de Halot falando, eu subi, eu vi Deus e vou te dar as medidas do corpo de Deus. Então, o braço direito de Deus mede tanto, a perna de Deus mede tanto, o olho dele mede tanto, e aí você vai para um judaísmo que a gente sabe que fala assim, Deus não tem corpo, Deus não é visível, Deus não é corpóreo. Como é que você vai falar de medidas de Deus? Como você vai falar que vê Deus, né? E aí, todo um malabarismo, às vezes, para explicar, os sábios vão falar assim, não, você não estava vendo Deus, você estava vendo outra coisa, era um outro ser, mas não era Deus, talvez um anjo, né? Tem outros que ignoram totalmente a questão e falam, não, esses aí estão loucos, eles não estão vendo nada, eles estão viajando na maionese, né? E o Shiur Komá é onde vai aparecer aquelas coisas das três faces de Deus, Yahvé, Yahvé Gadol, Yahvé Katã. Exatamente. Que depois o Yahvé Katã até pode entrar na briga de Jesus, né? Exato. É o que surge nas ideias talvez mais gnósticas, e vamos lembrar que o cristianismo está surgindo nessa época, a gente falou de Mishnah e Talmud, mas o cristianismo está surgindo como uma religião separada, e não como uma seita judaica, né? Começa a ter esse tipo de visão. Então, assim,
ou eu falo desses 3 tipos de Deus, ou eu falo da face antiga e da face jovem, eu vejo Deus como um ancião, Deus como um jovem, eu começo a falar de um regente ao lado de Deus chamado Metat, e o fim Ron, né, um anjo que rege com ele. Aí, mas tem gente que fala, mas espera, é um anjo ou é um segundo Deus? Deus nos livre, né? É uma segunda divindade. Porque se você falar que é uma segunda divindade, você é idólatra. Mas alguns místicos falam, não, é praticamente uma segunda divindade. Eu vi 2, eu vi 3, como você está falando, e extremamente conflituoso, portanto, né? Você falar desse tipo de coisa. Para quem tinha, digamos, uma mentalidade mística, abraça essa ideia, incorpora, explica, às vezes segue uma seita nova, por exemplo, o cristianismo surge talvez com a ideia de trindade retirada daí, não sei, né? Mas para quem tem uma visão legalista, normativa, religiosa, como eu costumo dizer, não, você está totalmente louco, eu tenho que, inclusive, talvez te excomungar e falar que você não é mais judeu, porque você está cometendo barbáries das barbáries. Né? Pois então, e aí você já trouxe 2, né? Você citou aí, né? Você tem quem é Metatron, né? E o próprio Sandalfon, né? Porque na realidade um tem a ver com Enoque e o outro com Elias, não é isso? Exatamente. Que é muito dessa literatura de Eihalot, né? A possibilidade de que os sábios de Eihalot, eles viam que eu posso, através do meu corpo material, subir aos céus, né? Nessa subida, obviamente, o meu corpo material ele se transforma. Algumas descrições são no sentido de que meu corpo viraria um corpo de luz ou um corpo de fogo, né? E eventualmente eu posso virar um anjo. Então teria acontecido com essas 2 personagens que você falou, Elias e Enoque, e teriam virado anjos poderosíssimos na hierarquia angelical e celestial. Um deles, em especial, o Metat, né? Virando, inclusive, um braço direito de Deus. E a literatura vai trazer que ele, muitas vezes, ele executa as coisas e comanda o mundo no lugar de Deus, né? Aliás, o nome dele em grego, eu sempre falo, vem daí, né? Meta, que é algo além, algo secundário, algo no lugar de Tron, o trono. Então, eu teria Deus no seu trono e o metatrono, né? Um segundo trono que rege o mundo, como se fosse um vice-presidente, um vice-diretor. E, como eu disse, a literatura diz às vezes assim, não foi Deus que ordenou, foi o Meta que mandou, né? Foi ele que decidiu e coordenou o mundo. Então, você teria essa possibilidade, primeiro, de um homem virar anjo, ou virar um ser muito parecido com um anjo, né? 2 casos, como a gente mencionou, e essas seriam essas figuras. Então, o Metat e o Sandal, né? Ou o nome completo com Fon no final. Que teriam virado, então, esses anjos da mais alta hierarquia e ajudariam hoje a conduzir o mundo, e, em especial, as relações com os humanos, né? Porque eles já foram humanos em algum momento, eles entendem muito a mentalidade humana. Então, o Elias, por exemplo, que você diz, na tradição judaica, ele entra como uma figura que vira e mexe, está aqui de novo na Terra, visitando as casas das pessoas, visitando os rituais, por exemplo, todo o ritual de circuncisão, Elias estaria presente. No Seder de Pêssar, quando você deixa o último copo de vinho, Elias aparece para beber. Né? Por que ele aparece para beber? Porque ele está fazendo parte do ritual. Ou aparece na figura de um mendigo pedindo esmola e vai ver se você vai ajudar, e se você ajudar, você recebe uma bênção. Né? Então, essa interação aí. E aí a gente entra num outro tópico, talvez, se eu desviar do assunto, você me fala, Frater, mas que se eu percebo que esses anjos estão se relacionando com o nosso mundo, se eu percebo que eu posso ir aos palácios celestiais, como essa literatura descreve, uma pergunta que esses místicos começam a fazer e se eu invocar esses anjos, quando eu quiser, em vez de esperar que eles desçam quando eles quiserem, eu começo a invocar esses anjos, chamar esses anjos, e esses anjos, eles são, digamos, serviçais. A função deles é servir, né, a quem seja superior a eles. Esses místicos começam a perguntar, por que eu não posso invocar um anjo e mandar ele trabalhar para mim, e fazer alguma coisa para mim? E entra-se numa literatura que chama Sartorá, né, o príncipe da Torá. Então, esses primeiros místicos, eles têm uma ideia que é genial. Eu vou chamar esses anjos e vou pedir para eles me darem aula de Torá, de Talmud, de Kabbalah, e em vez de talvez eu ter que estudar horas a fio, dias, semanas e meses para compreender o Talmud, eu vou chamar um anjo que me dá uma aula em alguns minutos e eu incorporo todo esse conhecimento. Né? E uma parte da literatura de Eihalot, o 5º livro ali que eu vou traduzir nesse projeto, é isso, Sartorá. São místicos que ele já fala assim, em vez de eu subir aos palácios celestiais, que é perigoso, é arriscado, eu tenho que ter a técnica,
eu vou chamar o anjo para vir, e é mais fácil. E o anjo me traz informações, me fala o que está acontecendo lá acima, trabalha para mim, trabalha em companhia comigo. Nossa, isso já explode a cabeça. Explode a mente, sim. E daí fica a questão, né? Por exemplo, nesse período, os anjos já faziam parte da religião judaica. Em que momento que eles entram na religião? Boa pergunta também, porque eles começam a entrar aqui, e por causa desse tipo de literatura, de influência. Você vai ver alguns históricos dizendo que, por exemplo, essa hierarquia angelical começou a surgir quando os judeus foram para a Babilônia, né? E entraram em contato com a religião babilônica, incorporaram elementos da religião e cultura babilônica e adaptaram ao judaísmo, né? Ou seja, chamaram de anjos. O que era politeísmo na Babilônia, os judeus se interessaram e incorporaram dentro de um sistema monoteísta. Então ficou Deus e os subregentes, né, os serviçais de Deus. Então, eu tenho Deus controlando, mas eu tenho o anjo da cura, o anjo do amor, o anjo da prosperidade, o anjo, né, das coisas. Então, ele está surgindo historicamente, talvez nesse período é que se está começando a conceitualizar essa ideia de que há um Deus único e com seres que trabalham para ele, seres que louvam a ele, né? E esses seres, então, seriam os anjos, né? Aliás, existe uma questão que talvez você já tenha ouvido falar, os estudiosos tenham ouvido falar, que a palavra, na verdade, para anjo, ela não existe no hebraico. Se usa a palavra mensageiro, né? Então, na Bíblia você tem a palavra malach, no singular, ou malachim, mas que é simplesmente um mensageiro, né? Por exemplo, quando Jacó vai encontrar Esaú, a Bíblia fala, Esaú manda malachim para o Jacó, né? Ele manda mensageiros. Mas numa literatura pós-exílio da Babilônia, isso começa a ser interpretado como o quê? Esaú mandou seus anjos para falar com Jacó, não mensageiros homens, mensageiros, né? Mas tanto é que não existe o conceito de anjo que não tem palavra para anjo no judaísmo. Você tem a palavra para mensageiro, que ela é emprestada para falar desses seres espirituais, né? Então, essa literatura de Eihalot, ela surge quando está começando a surgir a ideia de anjos no judaísmo, eu diria, né? Quando está começando a se elaborar como é que é essa hierarquia. Tanto é que tem muito conflito, né? Muitas vezes um teórico, um místico fala, tal anjo está em tal céu e rege tal coisa, e o outro fala, não, está em outro céu e rege outra coisa, porque você vê claramente que isso não estava definido ainda, né? Eles estavam discutindo e estava se formando essa tradição oral. Onde é que estão os anjos, em qual palácio eles habitam, qual é a função deles, e às vezes há discordância. Ainda estavam loteando o céu. Exatamente. Estavam fazendo o sorteio da Minha Casa Minha Vida, né? Ver quem está onde. Então, e aí isso já abre para duas coisas, né? Uma delas, eu acho que é acho que a gente já conversou em algum outro momento sobre o ritual de Abramelin, né? Que é a visão e a conversação com o anjo guardião, que, pelo que você está falando, tem muito a ver com essa literatura. Totalmente. Né, que é uma forma de chamar um anjo para te dar uma instrução particular. Né, no Abramelin, o anjo nasce, esse anjo nasce e morre contigo, né, ele não faz parte, digamos, da hierarquia geral. Isso. Né, ele é o contexto, né, guardião, ele é teu e fim. Exato, é um anjo pessoal. Né? É um anjo totalmente pessoal, mas acho que tem muito a ver com isso. Total. E essa possibilidade de contato sem intermediários, né? Sem o templo, sem a sinagoga, sem o rabino, o padre, ou seja, quem for. Né? É a experiência mística em primeira pessoa. Perfeito. Talvez venha de novo, num reflexo histórico-cultural, como a gente falou, numa época em que você vê o templo ruindo, eu não tenho mais onde ir lá me conectar com Deus, onde oferecer meu sacrifício, o místico vai falar, não é problema, eu conecto com Deus então na minha casa. Já que eu não posso ir ao templo de Jerusalém oferecer o sacrifício, eu vou achar um outro modo de subir e ver Deus, né? Já que o templo não está ali. Né? E na literatura, então, vai influenciar, obviamente, rituais como esse, da magia de Abramelin, de você invocar anjos e tal, e outra coisa que tem na tradição, que é a famosa história do Maguid, que você vê até hoje repercussões, por exemplo, no espiritismo kardecista, né? A ideia de que você possa ter um guia que não vem necessariamente te ensinar só sobre Torá, Kabbalah e Talmud, mas que venha ser um guia e te acompanhar, e aí ele fica, digamos, entre o anjo da guarda e esse Sar Torá, né? Mas é um Maguid que você recebe e ele vira um amigo seu.
eu só não vou falar um amigo imaginário, né? Não é como o amigo imaginário das crianças, mas um amigo real. E, por exemplo, a gente sabe que o Chico Xavier tinha, Emanuel, né? Acho que chamava o guia dele, e com quem você pode viajar junto, conversar, bater papo, sentar na mesa com você para almoçar, para tomar um café, e ele pode te orientar sobre várias coisas da vida, né? Não só sobre Torá. Então você tinha, por exemplo, um grande místico ali do século XVI, XVII, o Yosef Karo, né? Ele fala que ele recebe um Maguid, ele recebe um guia, não sei que palavra usar, que era o espírito da Mishnah. Então, ele consegue falar com a Mishnah, digamos, e consegue entender como é que são as leis judaicas, porque ele está falando com a própria lei judaica. É como se ele estivesse falando com a personificação da lei. Outros guias vão falar assim, não, meu guia é outra coisa, o meu guia, meu Maguid, ele é especialista em relações amorosas. Então, ele aparece para mim e me dá um monte de dicas sobre como funcionam os casais, quais são as dicas sobre reatar casais, ou por que as pessoas se separam. O outro já fala, não, meu Maguid é especialista em saúde, eu recebo um médico. E esse médico vem e me ensina como usar ervas, me ensina como fazer cirurgia nas pessoas, né? Então, você começa a ter Magids, Magidim, né, seria o correto em hebraico, que não vem para te ensinar só Torá, mas vem te ensinar sobre várias outras coisas da vida. Então, e aí isso já, nossa, a cabeça aqui está fervendo, porque isso também tem a ver com a própria evolução, né? Porque quando você pensa, o templo foi destruído, então o nosso local de reunião foi. Eu acho que é o Newton Bonder, que tem um livrinho bem fininho dele, que ele cita que é aí, quando Israel se percebe dividido, espalhado pelo mundo, sem templo, nada, que cria a ideia de uma Jerusalém celeste. Ele diz, olha, não temos um local físico, mas podemos criar um local espiritual. Exatamente. Né? E aí vai criar essa noção. E acho que isso tem, inclusive, influencia essa evolução da visão do céu, né, do paraíso, Pardes, e do Sheol, porque esses locais eram locais físicos, não era? Exato, com certeza. Eu vou dizer mais. Além da Jerusalém celestial, então é assim, perdi a Jerusalém física, mas ganhei a celestial. Perdi o templo, mas os místicos vão falar o quê? O templo passa a habitar dentro de você. Então, esse templo que você tem que reconstruir, alguns místicos vão falar, não é lá fora. Não é hoje lá em Jerusalém derrubar a mesquita do Cúpula Dourada e fazer um novo templo. Esse templo é interno. Você tem que agora, então, ter o tabernáculo dentro de você, a Arca da Aliança dentro de você, o local onde você oferece incenso, tudo isso é simbolismo interno, passa a ser simbolismo interno. E como você falou, eram locais físicos que claramente ganham uma dimensão espiritual, né? O Sheol é o nome de um vale, né? É o nome de uma depressão ali, um ponto mais baixo de Jerusalém, e isso vira então conceito que, não é esse vale, é um vale que existe no cosmos, e que se você não se tratar bem, não cuidar da sua alma, você vai para o Sheol, né? Aliás, vários outros nomes, Abaddon, né, que era o nome de um precipício que você teria, e aí vira como um dos 7 níveis da Terra, né? Tem outro que está me fugindo, o Sidron, o Vale do Sidron, ele entra para a literatura como um local místico também. Rios começam a entrar então agora eu vou para o Rio Jordão, não o Rio Jordão, mas esse Rio Jordão começa a representar outras coisas, né? Me parece que é reflexo dessa história que está acontecendo, e os místicos falam, eu não posso mais me fiar no físico, o físico está sendo destruído, o físico vai embora, não a temporalidade dele é muito sofrida, mas se for para a alma e para o espírito, é eterno, é perene. Não, é fantástico, porque daí você perde essa necessidade até. Se a gente pega aí o George Orwell no 1984, né, que o cara diz, ele pode fazer tudo, mas ele não consegue controlar o meu pensamento, né? Cai nessa história toda, né? Então, os invasores, né, podem nos destruir, podem espancar, podem espalhar pelo mundo, mas nós vamos eternamente estar levando Jerusalém conosco, estaremos com o Pardes ao alcance da mão, né? E o Sheol também, e assim vai. E é impressionante como essa cultura vai, inclusive, para coisas nada. Você falava, eu lembrei daquele provérbio inglês, né? Stick and stones may break my bones. Então, você pode pegar paus e pedras e quebrar os meus ossos, né? Mas a minha alma, o que eu tenho na alma como conhecimento, você não destrói nunca, né? Então, claramente existe uma distinção entre o físico e o espiritual.
Eu estou lembrando também, você falou do George Orwell, um filme que eu adoro, V de Vingança, né? Sim, Alan Moore, né? Alan Moore, então você pode né? atirar em mim à vontade o corpo, mas uma ideia você Ideias não não mata. morrem. Exato. Essa cena é genial. Ideias não morrem. Ideia você não vai matar nunca. O que eu tenho em mim como pensamento, ideia, crença, isso você pode fazer o que você quiser que você não está matando, né? E eu acho que essa é uma sacada genial, realmente, né? De perceber que eu não estou precisando do mundo físico ou ligado ao mundo físico. O mundo físico, no máximo, é um reflexo do mundo espiritual, o que a Kabbalah vai falar. Então, mas se o mundo físico muda, o espiritual continua. O espiritual é eterno e perene. E até isso, se a gente for parar para pensar, isso é muito legal de parar para refletir, inclusive nos tempos atuais, né, que a gente está criando as realidades virtuais, né, Exato. ou as realidades ampliadas, né, que o pessoal chama, e na realidade nada mais é do que você está refazendo isso tecnologicamente. Perfeito. O que antes se fazia na cabeça, na imaginação, e talvez com um pedaço de pergaminho, hoje você faz com a ajuda do computador, né? Então, desde um joguinho como The Sims, que você consegue lá criar toda uma casa e uma vida paralela, até os metaversos, tinha aquele jogo Second Life, né, que virou famoso por um tempo. Você está construindo uma realidade paralela em que antes se fazia na cabeça, né? Eu acho que é perfeitamente isso. E eu acho muito, muito legal, porque, assim, duas coisas que me vêm à cabeça, não sei se é papo muito de louco, né? Mas para quem gosta da coisa de técnicas de memória, memorização, mnemônica, eu gosto muito disso. Você tem uma técnica de memória que se chama o Palácio da Memória, né? Que os oradores gregos usavam para você discursar por horas, lembrar um discurso a fio, né? Olha que interessante como se chama a técnica, um Palácio da Memória. Talvez é isso. O que esses místicos estão vendo como palácios virou em outras coisas. Vamos usar esse palácio, vamos criar um palácio na minha cabeça, e esse palácio pode servir para muita coisa que não tem ligação espiritual, mas para eu memorizar informações, para eu memorizar dados para uma prova que eu tenho, para fazer lá de um texto. Percebe que, na verdade, esses palácios, portanto, eles são incorporados, eles saem do mundo físico, vêm para o mundo interno, e eles melhoram o ser humano. Eles ajudam o ser humano a descobrir o seu potencial, descobrir a sua capacidade, de um modo que o físico não estava dando, né? Essa é a primeira reflexão que eu fiz. E a segunda, enquanto você falava, Frater, é assim, as ideias não morrem, né? A coisa do V de Vingança. A gente vive hoje num mundo que talvez, de novo, não sei se é visão errada minha, mas teria tudo para a gente não ter mais religião, espiritualidade e misticismo. Porque desde o iluminismo para cá, a palavra de ordem é o quê? A ciência, a razão, a lógica. Mas a gente vê que, impressionantemente, coisas como a Kabbalah não morreram. Coisas como a mística não morreram, pelo contrário, talvez estão mais fortes do que em muitas outras épocas da humanidade, né? Numa época como a gente vive, você talvez falar assim, nossa, mas que baboseira, hoje a gente já é seres iluminados, a gente está com a ciência, a gente sabe como o mundo funciona. Sim, mas as pessoas ainda querem o misticismo, ainda querem a espiritualidade, o contato com Deus, ainda que a ciência fala que provavelmente isso não existe. Por quê? Porque ideias não morrem, né? Não é a razão, a ciência e a lógica que vão matar isso. Eu duvido se isso vai morrer algum dia. Não é. E eu já passei um áudio meu falando sobre essa questão do Abramelin e do anjo guardião, e justamente isso, na realidade, eu falo isso sempre, porque o pessoal fala, mas e o anjo, não sei o que e tal. Cara, faça. Todo o resto é especulação. Tem coisas que quando você começa a explicar, não faz o menor sentido, né? Tem aquele filme Excalibur, de 83, que é fabuloso, Maravilhoso. e o Merlin está tentando avisar o Arthur daquela bagunça toda, e está a Igraine dançando maravilhosamente, né, na festa lá, que eles ganham uma batalha, e daí o Arthur pergunta, e aí, Merlin, me fale sobre o futuro. E o Merlin fala assim, o futuro é como um bolo, você não sabe nada dele até experimentar. E daí o Arthur olha para a Igraine e ele fala, tarde demais, né? E aí é tarde demais. Depois que você mordeu o bolo, é tarde demais, Já era. né? E eu falo muito isso porque a experiência individual, eu acho que hoje as pessoas têm uma tendência muito grande a racionalizar
e achar que a mente dá conta de tudo, Exato, né? exato. Então, assim, aliás, uma grande crítica minha ao aquele texto do Caibalion, que, aliás, é uma coisa legal depois para a gente entrar Sim. nessa coisa, até sobre a cabala, né? A diferença do cabala e E cabalismos, né? Cavani. E que aí, assim, no Caibalion ele fala lá, o todo é mental, né? Porque ele foi escrito numa época ali do pensamento positivista, não, a razão, a mente, não sei o quê, Exato. né? Mas ela é uma parte do todo, né? Nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos um espírito, né? E daí você está dando um superpoder tremendo para a mente, esquece das Perfeito. outras partes, né? Perfeito. E, no fundo, quando você tem, meu ponto de vista, totalmente pessoal, claro, não é uma verdade, mas quando você tem, na minha cabeça, quando você tem uma experiência nesse sentido mística, por exemplo, eu vou falar, vou sentar no colo de Deus, né? Vou sentar ao lado do trono de Deus e conversar com Ele. Na realidade, pouco importa se isso foi na tua cabeça, se isso foi uma viagem astral. Eu acho que as pessoas estão muito perdidas em nomes. E aí, se você pergunta, ok, isso é uma viagem, é um sonho lúcido. Aí você pergunta, mas o que Deus falou para você? Ah, não lembro. Então, o essencial você perdeu, você ficou tanto tempo. Pois é. Mas eu acho que é o que você falou, é fruto da nossa época. A gente foi criado, pelo menos há 2, 3 séculos, estamos nessa no mundo, de que é a mente, é o racional, é o científico, eu tenho que entender racionalmente, e tem coisas que não são racionais. Ou são, mas não do jeito que a gente está entendendo racional, como você falou, o que o Caibalion põe como a mente. Tá, e a mente vive isolada, a mente não influencia no corpo, a mente não influencia nas emoções, não influencia no mundo físico, né? Então, quando você fala disso, eu lembro de outra frase, já que a gente está indo para a cultura popular aqui, que eu acho maravilhosa, uma frase do Harry Potter. É um pouco de spoiler aí, mas acho que não tem problema. Quando o Harry Potter está desacordado lá na estação de trem, né, encontra o Dumbledore, que já morreu, e ele pergunta para o Dumbledore, mas tudo isso é real ou está acontecendo na minha cabeça? E o Dumbledore fala, mas por que estar acontecendo na sua cabeça significaria que não é real? Né? Essa frase é maravilhosa. Se está acontecendo na sua cabeça, é real. Porque o que acontece na nossa mente, o que acontece no nosso cérebro, é a nossa realidade. Né? Alguns filósofos dizem que nem existe realidade objetiva. Só o que existe é realidade da nossa mente subjetiva. Né? Então você fala assim, eu tenho aqui um celular diante de mim. Não, você não tem. Esse celular é totalmente subjetivo. Né? É um construto, né? Exatamente. É o que eu estou vendo desse celular e você, Frater Goya, já está vendo outro celular. Né? Então, é bem o que você falou. Porque aconteceu na minha cabeça não existe, é viagem da minha cabeça. E por isso não é real? Se você viu na sua cabeça, você comeu o bolo, você testou e aquilo é parte da sua realidade. Pois é. E aí tem um cara... Nossa, isso... Gente, eu acho que nós vamos fazer uma minissérie sobre... Vai virar igual a conversa do Campbell lá sobre, né, do poder do mito, né, que virou uma semana de conversa. Nós vamos fazer isso aí. Verdade. Mas pensa só, tem uma outra, né, aquela discussão do rabino do Elisha Ben Abuyá, né, o Rabi Acher, né, isso. Era o outro, né, você falou do Harry Potter, o Inominável, né? Exato. E ele é o Inominável, né? Exato. Aonde que ele entraria nessa história toda? Pois é. Ou não entraria? Eu acho que entraria, né? É um cara que vem e desafia os paradigmas da lógica rabínica, do mundo rabínico, e como você falou, vira um herege por excelência, tão forte que eu não posso falar o nome dele, né? Não, agora não é mais Elisha Ben Abuyá, é Acher, ele foi para o outro lado, é um cara que se perdeu, né? Na Kabbalah, o outro lado é Clipote, inclusive, né? A Sitra Achra de Acher, né? Mas, obviamente, quando eu falo que o outro está do outro lado, é porque eu estou falando do meu ponto de vista, né? São os rabinos talmúdicos, amoraitas, legalistas falando do Acher. Mas e aquela realidade que o Acher viveu, né? O que é aquilo? É só uma viagem? É descartável? É um louco que eu trato como um louco? Não, tem um mundo dele ali que eu tenho que aprender a ver, que eu tenho que aprender a respeitar, inclusive, né? Posso não concordar, não é a minha visão de mundo, mas algo ele viveu, né? Aquilo está sendo passado. Aliás, eu acho que a gente tem aprendido isso, falei agora de loucos, né? A medicina tem aprendido isso, né?
Olha o que a gente fazia medicamente com os loucos há 50, 100 anos atrás, né? Você trancava lá num hospício e largava. Hoje, às vezes, também se faz isso, mas está melhorando, porque a gente vê que talvez esses loucos, só o que eles estão é numa realidade diferente. Mas não é necessariamente o caso de trancar lá no sanatório e dar choque no cérebro, né? A gente está começando a pensar nessa alteridade, acho. Eu espero que estejamos começando a pensar nisso, apesar do movimento positivista e iluminista que você falou, né, de uma racionalidade. Mas eu acho que então Elisha Ben Abuya, o Acher, entra nisso, né? É um cara que quis ter a sua experiência mística, quis viver Deus, quis vivenciar Deus e conseguiu. Só que para quem está desse lado, conseguiu de um jeito chocante, conseguiu de um jeito que conflitua com a lei, e eu não tenho espaço para esse homem. Me passa a ser um estranho, que eu prefiro tirar do meu grupo, porque ele me incomoda, é uma pedra no sapato, né? E eu prefiro então falar, é o outro, ele se perdeu. E já que falamos em pedra no sapato, agora há pouco a gente falou do Enoque, né? E acho que é o Paulo Sacchi, ele fala que o livro de Enoque talvez seja, né, um acadêmico, né? Talvez seja anterior ao próprio Gênesis, né, o livro de Enoque. Já ouvi essa. E assim, quando o Gênesis foi escrito, né, ali no período exílico ou pós-exílio, ele já haveria um judaísmo enoquita, né, digamos assim, contemporâneo com o judaísmo farisaico. Exato. Né? Essa ideia é coerente, é plausível isso? Eu acho muito coerente. O que você aí está chamando de judaísmo enoquita, né, o que ele chama, eu chamaria de judaísmo apocalíptico. Né? A ideia apocalíptica no judaísmo já era muito forte antes de você ter o cânone bíblico sendo definido. Quais vão ser os textos apócrifos ou não, como você falou. Né? Então, antes de definir, olha, a Torá é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você já tinha gente vivenciando as ideias judaicas, que ainda não estavam formalizadas em lei ou formalizadas num cânone, mas que já tinha ideias, olha, vai vir um Messias, vai vir a redenção, existe relação entre anjos e homens, eu consigo ver Deus, eu consigo ver anjos. Né? Só que quando o judaísmo farisaico vai se formando, algumas dessas ideias são cortadas. Não, você não consegue ver Deus. Não dá para ver anjos. Tudo bem, e essa versão ganhou. Né? Hoje a gente sabe que o judaísmo de hoje é um judaísmo farisaico. Não tem dúvidas quanto a isso. Mas é o que eu falei, curiosamente, esse judaísmo apocalíptico, místico, não morreu. Você tem ainda gente que fala, dá para ver anjo, dá para chamar anjo, eventualmente dá para ver Deus, né? Então, eu acho que ali você tinha pelo menos duas vertentes judaicas, se não muito mais do que isso, né? Que estavam se relacionando. Uma delas é a vencedora, como sempre tem na história, né? A história é escrita pelos vencedores, a gente sabe disso, né? Mas essas outras não sumiram totalmente, elas ficam ali incorporadas, elas dão suas marcas, né? Mesmo nessa história vencedora que ficou. E isso, inclusive, vai contra aquele conceito, né? Que muita gente, quando pega-se chama a cabala da revista Capricho, né? Vem muito naquela ideia, existe, né, até algumas correntes que dizem isso, a Torá precedeu o próprio universo, a criação da Torá precedeu o próprio universo. E quando você pega essas questões que o Paulo fala, né, o Sacchi fala, você percebe que não, que os livros foram sendo montados e organizados ao longo do tempo, né? Exato, exatamente. Então, os livros são montados e depois que essas ideias surgem para dar uma credibilidade a esses livros, né? Porque eu não posso falar que o livro foi escrito no século IV, V, né? Eu tenho que falar, não, já existia de antes do tempo, e Moisés só canalizou. A história de Moisés é construída de modo a explicar por que a Torá veio à Terra, mas ela já existia antes, né? Então, claramente, está se criando uma narrativa com preocupações políticas, culturais, para que a história cole junto ao povo, né? Para que a história seja adquirida pelo povo. E aí você, então, tem as tradições, inclusive orais, que vão dar sustentação a isso. Porque, caso contrário, não adianta eu vir aqui e falar, eu escrevi um livro, esse livro agora é a lei. Você vai olhar para minha cara e falar, bom, quem é você, né? Para falar que esse livro é a lei. Então, eu preciso pôr na boca de alguém. O Moisés falou, é o profeta Moisés que recebeu a Torá. Né? Porque se eu falar que eu sou profeta, Deus apareceu e me deu 5 mandamentos, adicionais aos 10, e agora são 15, vão olhar para mim e falar, você está louco, dependendo da época em que eu vivo, vão me apedrejar, vão me matar, vão me chamar de falso Messias. Né? Mas por que o Moisés tem uma autoridade e eu não? Por que Moisés pode trazer 10 mandamentos e eu não?
porque é isso, né? Está se construindo uma narrativa num momento histórico interessante que ali cabe. Mas eu hoje aí não posso falar, olha, agora eu recebi mais 5 mandamentos de Deus. Quer dizer, até posso, talvez eu funde uma nova religião, né? Vire um novo guru religioso aí. Mas aí eu estou distorcendo o judaísmo. Eu saí o Mel Brooks, né? Na história do mundo, que ele vem com os 15 mandamentos, cai 5, fala, eu trouxe os 15 mandamentos, né? Opa, 10 mandamentos, exatamente. Então, né, é isso. Eu lembrei agora, tem a religião maradonista, né, na Argentina, em que Maradona é Deus. Enfim, eu poderia criar uma religião nova aí, com os meus preceitos. Mas então já não é judaísmo, percebe? Porque o judaísmo ele tem uma linha e uma corrente que venceu. E se você quer ser judeu, é essa linha, essa corrente que você está seguindo. Você tem que acatar. Exatamente. Você tem que acatar esses dogmas que fazem parte da religião, o que essa tradição se montou e se estabeleceu. Não dá para você falar, por exemplo, eu sou judeu, mas eu acredito em tal coisa. Não, o judaísmo tem um corpo de crença. Para ser judeu, você tem que ter esse corpo de crença. Claro, existem variações, obviamente, existem linhas dentro do judaísmo, mas existe um corpo de crença que permanece, né, e que se mantém em todas as linhas. Tem que ser aceito e inalterado. Exato, exatamente. Né? Então é difícil, por exemplo, você falar, eu sou judeu, mas acredito em Maomé e acredito em Jesus. É um pouco complicado. O judeu não vai acreditar em Jesus como figura divina messiânica, né? Então, se você acreditar, talvez surja um judaísmo messiânico, como alguns hoje têm, né? Tem essa linha. Sim, mas isso não impede, por exemplo, que se estude historicamente e academicamente o judaísmo, se descobre, olha, o texto da Torá, a gente veio com esse, só que já descobriu agora um pergaminho mais antigo, mais completo, né? Isso não invalida o entendimento acadêmico, digamos. Perfeito, de modo algum. Que foi muito o que aconteceu com os manuscritos do Mar Morto, né? Quando se viu que a comunidade ali do Mar Morto, os essênios, tinham textos que às vezes eram ligeiramente diferentes dos que foram achados pela tradição. Então, Isaías tinha algumas mudanças, Ezequiel tinha alguma mudança, né? E alguns livros que ficaram apócrifos. E quando se descobriu a famosa Gnizá do Cairo, né? Aqueles textos que os judeus não podiam jogar no lixo por serem sagrados, então eram enterrados e descobriu-se. E aí, por exemplo, os textos de Eihalot surgem lá, né? E fala, opa, peraí. Então, tudo aquilo que a gente achou que era um judaísmo achatado, para usar o termo que você falou, que todo mundo fazia igual, né? Começaram a ver, não, olha aqui, tinha judeus fazendo magia, tinha judeus criando amuletos, tinha judeu invocando o anjo, tinha judeu tentando ver Deus, né? Não é só o judaísmo rabínico farisaico que chegou a nós, existiam outras vertentes. Olha que legal. Não, é muito interessante parar para pensar nisso, né? Inclusive, quando estava falando ali, lá no começo da descrição, que se são manuais, se são descritivos, né, diários descritivos, é o conceito do Grimório Mágico, né? Eu sempre defino para o pessoal que é o caderno de receita da avó. Então, você pega lá, minha avó me ensinou a fazer pão de queijo, aí você anota lá a receita. E funcionou daquele jeito, o pão da sua avó era muito bom, então você separa aquela receita, põe num caderninho e passa para frente. Né? E aí diz, olha, teve uma vez que eu fiz né, aqui no Paraná tem o barreado, eu fiz o prato lá, o barreado, que ficou tão fabuloso que o pessoal comeu até cair dentro da panela. Aquele dia eu fiz o barreado de tal forma. Isso. Então eu tenho o descritivo e eu tenho também o receituário, né? Exato. E para pegar essa metáfora, talvez tem coisa mais. Talvez você anotou a receita da sua avó, aí seu irmão foi fazer a receita, e quando ele foi fazer a receita, ele deu um toque a mais. Então ele põe assim na margem do livro, ou uma notinha de rodapé, um asterisco, e fala, eu acrescentei aqui alho e cebola, não estava na receita original, mas ficou muito bom. E aí você acrescenta glosas, né, comentários na margem, no rodapé, e começa a se fazer uma obra conjunta. Porque a gente também, às vezes, esquece isso. Hoje a gente tem uma noção de autoria, de direitos autorais, de um autor escrever um livro, que não era a visão desses caras. Muitas vezes eles tinham uma noção de colaboração, de que um livro ele pode ser escrito em colaboração. Então, eu vou narrar como eu subi ao céu e o que eu vi. Vem um outro e adiciona as visões dele, e detalhes adicionais. E você vai fazendo uma obra que é composta de vários autores, de uma escola, não de um autor. E que aí diz, olha, eu tive nesse mesmo lugar, aí você está descrevendo na minha visão, eu também vi isso. Exato. Ou que discorde e fala assim, olha, você quando chegou no quarto palácio ali, você falou para ir reto e encontrar o tal anjo, mas eu descobri que tem um atalho. Se você for pela direita e falar com o anjo tal, é mais fácil, viu? E aí ele põe lá a nota.
Aí vem o próximo e fala, é verdade, eu fui pelo atalho em vez de ir reto, eu peguei pela direita, realmente o caminho fica mais tranquilo, porque o anjo da direita é mais bondoso que o da esquerda. E aí você faz essa literatura que acrescenta dados, que corrobora dados, ou que refuta esses dados e traz novas informações. E que, na realidade, isso é muito comum na Kabbalah, quando você tem os rabinos, né, uns falando dos outros. Ah, isso eu falei com o rabino aqui, isso eu falei com o rabino não sei o quê. Exato. E daí, porque, na realidade, ele está ao mesmo tempo, o autor, né, ao mesmo tempo ele está se colocando semelhante ao outro rabino, né, então você tem lá, sei lá, o cordoveiro lá, e eu estou me colocando, teve uma vez que eu encontrei o cordoveiro num bar e a gente sentou e conversou o seguinte, então ele já está se colocando no mesmo patamar que o cordoveiro, né, já é uma neurolinguística aí que ele está usando, né, como que é o rapport. Né, que ele está fazendo essa leitura ali já para se colocar. Segundo, para dar uma autoridade para ele, porque aí ele empresta a autoridade daquele outro rabino, né? E outra para fazer o adendo, né? Que aí tem outra questão que é justamente isso, ninguém vai teimar, porque se eu conversei isso com o cordoveiro no bar, a pessoa para teimar comigo vai teimar com o cordoveiro, porque ele sentou comigo e na conversa do bar ele disse que eu estava certo. Exato. Então é bem isso que você falou. Na literatura de Halot, os três rabinos mais citados, Rabi Akiva, Rabi Ishmael e Nehunia ben Akaná. Por quê? Porque são eles que falaram, né? Então não é o Yair que subiu ao céu e está falando que ele viu. Se você discordar, o Rabi Akiva já estava falando isso, eu só estou corroborando o que o Rabi Akiva falou. Eu vi exatamente o que o Rabi Akiva falou. Então você também cria a autoridade, por um lado, e a cadeia de tradição, que é muito importante, né? Então, é o que eu falei, não é agora eu sou um novo profeta, estou inventando coisa da minha cabeça e trouxe 5 mandamentos novos. Não, eu estou replicando uma tradição que me antecede em muitos milhares de anos. Então, eu estou fazendo parte de uma escola, parte de uma linhagem, de uma tradição. Isso dá seriedade ao meu trabalho, isso dá embasamento, né? Eu não sou um aventureiro aqui criando coisa da minha cabeça, né? E aí é o peso da tradição, o valor da tradição, para bem e para mal, né? Para a autoridade, ela limita de certo modo, mas ela autentica, por outro lado. Legal isso. Nossa, falei isso, dá para a gente fazer uma minissérie documental sobre Kabbalah falando só dessas coisas assim. Daria mesmo. E daí, então, assim, para a gente ir já dirigindo para um final, me diz uma coisa. Daí, de tudo isso que a gente falou, como é que o estudante hoje pode se beneficiar dessa literatura em especial? Tá. Olha, eu acho que teria 2 aspectos aqui da coisa. Um aspecto que é o se beneficiar no sentido histórico, cultural, antropológico, né, digamos, de você entrar em contato com uma literatura meio desviante, vamos chamar assim, que não é a literatura que a gente está acostumado a ler, que não é a literatura padrão, e como isso te enriquece o mundo, né, como a gente falava aqui, de você ver que existem outras maneiras de pensar, outras linhas de misticismo ou de Kabbalah, se você quiser chamar assim, né, e é sempre um enriquecimento de mundo quando eu vou para o mundo do outro, como a gente falou do Elisha, né, do Aher. Eu percebi, olha, existem outros místicos, existem outros métodos, né? Então, eu acho que esse é o primeiro grande benefício aí. Agora, o segundo grande benefício é para quem eventualmente quiser usar as práticas e fazer os testes, como você falou. Como é que funciona isso do anjo? Vai lá e testa, vai lá e use as práticas. Não necessariamente é fácil, né? O livro fala que existem certos preparos, existem certas ressalvas de como você usar, mas acho que esse pode ser um segundo uso, né? Um segundo benefício para quem se aventurar por isso, com a devida responsabilidade, eu diria, e talvez começar a ter experiências. Vá lá, então, suba ao Palácio Celestial, invoque um anjo, tenha a sua relação com o divino, e aí eu não preciso nem falar que é benefício puro, me parece óbvio, né? Que é um benefício puro se você souber guardar as proporções, as precauções necessárias. E inclusive, essa literatura, ela influencia depois tudo que hoje a gente modernamente entende como sendo os clássicos, né? Exato, que aí é o que eu falei, o histórico cultural, o antropológico, né? Então, e você muito bem citou, muitos livros que hoje a gente está lendo, como de magia, de grimória, não sei o quê, nada mais é do que essa literatura de Halot um pouco adaptada, um pouco evoluída.
repaginada para os tempos que foram reescritos, né? Então, quando você vê um ritual do tipo, hoje, até brincando, como você falou, na revistinha Capricho lá, né? Acenda uma vela para o seu anjo da guarda, peça amor, cura, proteção, escreva um bilhetinho, enterra, queima na vela. É literatura de Halot, de certo modo, adaptada para o tempo moderno, né? De um jeito mais prático, tá? Mas assim, reza para o anjo Rafael para pedir a cura. De onde que vem isso de anjo Rafael para pedir a cura? Lá, de 2000 anos atrás, né? Quando estão formando, como você falou, o loteamento do céu e fala, Rafael é o anjo da cura, né? Então, talvez lá só se fazia algo mais elaborado para invocar o Rafael, era alguns chamam de magia mais cerimonial, né? Tinha todo um cerimonial. Hoje se adaptou e fala assim, acende uma vela de tal cor e chama o Rafael do seu modo e pede cura, né? E até assim, se parar para pensar, eu estou aqui atrás com os livros, os diários do John Dee, né, que é o cara que faz lá a magia enoquiana e tal, e o John Dee, ele era conhecido, foi ele que escolheu a data de coroação da Elizabeth, Exato. né, lá a filha do Henrique VIII, e ele vem com essa pira do enoquiano, né, que vem já em cima dessa literatura, e quando penso nele como um cabalista, que nem o pessoal descreve, eu não penso nele num cabalista da árvore da vida, que é o grande erro do pessoal. Exato. De novo, o pessoal achata a informação. A árvore da vida, né? E sendo que provavelmente é bem capaz, se você parar para pensar tudo que a gente falou aqui, que ele tenha tido contato com este tipo de literatura, eu não tenho dúvida. Halot, e não dessa cabala de hoje, né, de fazer paralelo com a Sefira tal, porque isso aqui é não sei o quê. Exato. E, na realidade, ele está com esse contato místico. Perfeito. Né? Ele trouxe essas influências. Com certeza. Você vê que a preocupação dele é invocação angelical, realizar mudança no mundo. Eu nem sei. Bom, Lúria, acho que... Os éteres, né? A criação que ele chama dos éteres, ele faz o loteamento do céu. Exatamente. Preocupado em sistematizar, em hierarquizar, em criar um índice fácil de referência. Ó, tal céu é tal anjo, tá? E ele não está preocupado com Lúria, que eu acho que até vem depois dele, se não me engano. Não está preocupado com Zor, não está preocupado com Bahir. Não cita as Sefirot, não é a preocupação dele, não é um estudo teórico, ele está em estudo prático, e a estudo prático, é o que eu te falei, por talvez 15 séculos, do século I ao século XIV, XV, isso era Cabala, isso era o misticismo, não era a árvore da vida, né? Não era Zor. O Zor vai ser escrito, a gente sabe, na Península Ibérica, como a gente falou aqui. Então, o que as pessoas praticavam de misticismo era esse tipo de coisa, invocação, ritual para mudar, amuletos, pantáculos para transformar a realidade. E aí o John Dee está bebendo nessa fonte, obviamente. E só aí, já, para mim, já é um dos grandes méritos dessa tradução, que eu acho que o próprio, se a gente falar, né, inclusive eu tive essa experiência quando eu fui passando para os grupos, para o pessoal fazer parte dessa vaquinha que a gente fez ali, que o teu pessoal ajudou, elaborou e montou, para mim fica muito evidente que o pessoal não tem a menor noção do que é essa leitura da Halot, né, e da Merkabah, né, justamente dos palácios, né, que Halot são os palácios, e o pessoal não sabe o que é, e no fundo, quase todo o misticismo europeu, né, daquele período, vem bebendo disso. Perfeito, perfeito. Né? Vem bebendo disso, não vem... depois, todo esse contexto, entre aspas, da cabala hermética, vem depois. Exato, exatamente. Você põe aí, a gente falou do John Dee, mas você põe Cornélio Agripa, você põe Cagliostro, né, que tudo bem, alguns falam que era um charlatão de marca maior, mas você põe tudo isso e estão bebendo nessa fonte, até mais para frente, quando você fala que começam a surgir as escolas herméticas, as escolas ocultistas iniciáticas, estão bebendo desta fonte, né? Aí tudo bem, começam a incorporar a árvore da vida, Sefirot, mas a base não é a árvore da vida, não é Sefirot. Sim, na realidade as escolas do século XIX vêm com essa pira toda da árvore da vida, só que aí você já vê que tem uma cisão, pelo que a gente está falando aqui, tem uma cisão, porque o que vinha, entre aspas, de pensamento cabalístico, né, entre aspas, era essa prática mística. Exato. Exatamente. E não necessariamente paralelos, isso e aquilo, vamos fazer sincretismo. Isso já é uma ruptura
que daí acontece no século XIX. Totalmente. Dentro daquele contexto mente moderna que a gente falou, positivismo, iluminismo, a ideia de religiões comparadas. Então, olha, vamos ver como a árvore se aplica em tudo, e aí eu começo a dar cor, elemento, perfume, metal, divindade africana na árvore. Eu começo a relacionar com tudo. Legal, é um estudo que você pode fazer, válido, mas eu tenho que entender que isso é extremamente moderno. Isso como você falou, século XIX para frente. Não era o que se estava fazendo lá atrás, né? Definitivamente não era isso que se entendia por Kabbalah e por misticismo. E aí, de novo, aí chegamos naquele ponto que é o cabalismo, né? Exato. Que as pessoas entendem tudo que é misterioso como sendo Kabbalah. Entra no dicionário como isso, né? Isso aqui é cabalístico, vou fazer uma cabala, algo secreto, né? Que eu tenho até um texto que eu falo isso, e eu falo de uma... Tem um show de Monte Rei do Rolling Stones, lá no comecinho dos anos 70, que o Mick Jagger entra no palco com uma capa cheia de símbolos astrológicos e tal, e na reportagem diz assim, Mick Jagger, quando o repórter cita, né, entra no palco vestindo uma capa com signos astrológicos e cabalísticos, né? E se você olhar a capa, não tem nada de Kabbalah, era só símbolos que ninguém entendia. Então, quando você não entende uma coisa, é Kabbalah. É cabalístico, exato. O repórter usou nesse sentido, né? Exato. Né? E aí a gente tem que aprender a separar isso até para saber o que não é. Exatamente. Eu sempre falo isso, acho que eu até já mencionei em alguma live, a primeira aula do meu curso básico de Kabbalah é o que não é Kabbalah, né? Porque a gente está com tantos anos aí de desconstrução, eu diria, da Kabbalah, e começa, como você falou, Kabbalah é satânico, é coisa do diabo, é invocação, é ritual, é magia. E eu tenho que, na primeira aula, eu vejo como minha obrigação, como professor de Kabbalah, falar o que não é Kabbalah. Uma vez que eu tiro todos os nãos, aí eu falo, agora a gente talvez comece a pensar o que é Kabbalah, né? Mas tem alunos que até ficam bravos quando eu falo isso, se chocam, né? E eu vou contar um exemplo aqui sem dar nomes, né? Para não fazer lachanará, se bem que não é nada negativo. Uma das minhas primeiras aulas eu começo falando, olha, Kabbalah, gente, não é Aleister Crowley, não é John Fortune, não é Eliphas Levi, isso não é Kabbalah. E eu tenho alunos que, uma aluna em particular, ela quase para o curso ali, na primeira aula, nos primeiros 10 minutos de aula, né? Como que não é? Tudo que eu aprendi de Kabbalah é com eles. Eu falei, olha, você aprendeu outras coisas, não estou falando que é inválida, mas não é Kabbalah, né? É um cabalismo, uma leitura específica da Kabbalah, com elementos cristãos, com elementos herméticos, ocultistas, mas não é Kabbalah. Pelo menos não a que eu vou ensinar aqui no curso, vai, para não ser tão arrogante. E detalhe, aí a gente tem que separar ainda outras questões, né? Tem pelo menos 3 coisas aí. O que não é Kabbalah, né, e que seria, por exemplo, uma visão moderna, digamos, né, ou agregados, né, que vieram ao longo do tempo. Perfeito. Né, o que né, que vai ser essa tradição que vem se formando ao longo dos séculos e que talvez em algum momento até encoste nessa outra, e ainda o erro. Exato. Porque aí também o pessoal vem com um monte de informação errada, que aí não tem nada a ver nem com Crowley, nem com John Fortune, nem com ninguém, mas é realmente informação errada. Exato. E que também acontece isso. Aí você diz, não, isso aqui está errado, porque isso aqui não tem a ver, isso aqui não faz não sei o quê. Se você for juntar isso... Por exemplo, tem até a fórmula, né, do Pardes, né? Se você aplica a fórmula do Pardes, você já joga um monte de coisa fora. Né? E daí, quando você vai falar para a pessoa, olha, não é por A mais B. A pessoa, que nem se falou, a pessoa diz, então, estou desistindo do curso porque eu comprei o curso lá do IAE, de Kabbalah, e daí ele falou que o livro aqui do Crowley é mentira, que não sei o que não é, e também não foi isso que você falou. Exato, não falei que é mentira, exato, eu só falei que não é essa Kabbalah dessa tradição. Isso. E daí a pessoa fica indignada quando você fala, pô, mas olha, eu fiquei profundamente ofendida porque ele atacou minha crença. Também não falamos disso. Exatamente, pelo contrário. A última coisa que eu faria é atacar a crença de alguém, eu tenho pavor a isso. Mas é o que você falou, eu só estou falando que, olha, tem coisas que são releituras e tem coisas que são erro, como você disse. Tem coisas que 2 mais 2 está dando 5. Aqui está errado, 2 mais 2 não é para dar 5, 2 mais 2 tem que ser 4. Se você entendeu a matemática, tem que ser 4, né? Mas é difícil, às vezes, mudar essa mentalidade, as pessoas se apegam, claro, a ideias, a crenças, né? E
E às vezes elas sentem como um ataque pessoal, você falar isso. E a última coisa que eu quero fazer, Deus me livre, é atacar alguém pessoalmente ou a crença de alguém pessoalmente. Sim, mas acaba que a gente não pode se esquivar também de orientar. Claro, claro. Como professor, inclusive, como eu falei, né, eu acho que é importante trazer o que é ali fato, histórico, verdades que a gente sabe, né? Não dá para fazer vista grossa e falar, não, você está fazendo a cabala certo, você está falando... Né? Não, eu tenho que mostrar, 2 mais 2 não é 5, 2 mais 2 é 4. Né? Desculpa se eu te ofendi, não queria, não é meu intuito, mas 2 mais 2 é 4. Sim, e vai continuar sendo 4, independente do que você acha. Enquanto a gente viver no mundo matemático que vivemos, é 4. E aí fica aquilo. Agora, o que você fará com essa informação, daí já não é comigo. Aí, exato. Aí você tem a sua consciência, seu livre-arbítrio, né? E faça o que quiser. Perfeito. E aí, agora vamos para o finalmente. Eu acho que, por mim, a gente ficaria conversando ad eterno aqui, vou fazer uma minissérie documental de 2 pessoas conversando. A gente pode vender para Netflix, ó, quem sabe? Vendemos para Netflix, né? E daí fica a questão assim, eu vi recebi um e-mail falando sobre a conversão ao judaísmo. Você vai dar um curso sobre isso? Sim. Como é que funciona isso aí? Exato, vamos lá. Eu recentemente, até nem é uma coisa que eu divulguei muito, eu falei mais entre grupos de seguidores, eu me aderi à sinagoga do Brás como rabino, né? Fui chamado para o corpo de rabinos da sinagoga do Brás, e lá também me ofereceram o cargo de trabalhar no Beit Din, né? No tribunal, então ser um dos juízes ali do tribunal. E a sinagoga do Brás tem muito essa questão da conversão, né? Ela é uma das sinagogas aqui em São Paulo que trabalham com isso. Cada vez tem menos, né, sinagogas trabalhando com isso. Enfim, a conversão é uma questão muito burocrática dentro do judaísmo, existem muitas polêmicas envolvendo, mas enfim. E eu estou, então, há um tempo trabalhando ali na sinagoga do Brás. E aí, vou lançar o curso, né, para quem está interessado em conversão ao judaísmo, poder, inclusive, frequentar a sinagoga do Brás, a comunidade, ou, eventualmente, outra sinagoga que queira. É um curso que a gente está começando agora, em agosto, toda segunda-feira, semanal, é um curso que dura 1 ano, né? E nesse curso, realmente, então, a pessoa tem toda a base para seguir uma vida judaica. Não necessariamente precisa se converter. Tem muita gente que faz o curso pelo conhecimento, só para estudar e se aprofundar no judaísmo, né? Agora, eventualmente, talvez a maioria dos que fazem o curso querem depois a formalização. Então, elas passam por um mikveh, né, que é a imersão nas águas rituais, representando ali o renascimento na nova religião. No caso de homens, fazem a circuncisão e passam pelo tribunal rabínico, são arguídos e recebem um certificado, né? Então, eu estou lançando esse curso de 1 ano, onde se aborda absolutamente tudo de judaísmo, é um programa super completo mesmo, né? Por isso que é 1 ano de curso, para que a pessoa conheça mais o judaísmo e viva uma vida judaica. Tá, aí 2 perguntas. Ele tem uma função meio, no contexto assim, católico, né? É catequético, né? Isso. É um curso de catequese, ou é um curso assim, veja isso aqui para você não dizer que foi enganado, né? Informe-se para você não dizer depois, putz, não sabia que tinha isso, né? Ou é os 2? É um pouco das 2 coisas, eu diria. Até por isso também, antes de começar o curso, eu gosto de fazer entrevistas com os candidatos, né? Para ver expectativas, porque às vezes eu vejo que a pessoa fala assim, eu quero ser judeu, e tá imaginando que ser judeu é uma coisa totalmente diferente do que é, né? Ou tá pensando que judaísmo é uma coisa totalmente diferente. Então, o curso é para que a pessoa também veja se é o que ela quer, você está sendo apresentado ao judaísmo, não diga que foi enganado, como você disse, é isso que você quer, é esse tipo de lei, e aí você pode desistir em qualquer momento do curso, né? Não tem multa, não tem contrato de fidelidade, eu brinco, como operadora de celular, não. E para a catequese, se você estiver certo que é o que você quer, então nesse curso agora você vai aprender o que é que tem que ser aprendido. O caminho das pedras. Exato. Qual é o dogma, qual é a crença, qual é a prática, o que é o judaísmo e como é que você o segue e o observa. Legal isso, hein? Eu acho isso muito importante, porque eu acho que existe muito erro de compreensão, como você falou.
né? Às vezes o pessoal acha, vou estudar cabala e eu tenho que virar judeu. O que eu já ouvi Aí, disso. e daí quando você diz, olha, mas tem isso, tem A, mais B, mais C, não, daí isso eu não quero. Exato, Não tem exatamente. como eu ser judeu só pra, Exato. né? Eu brinco que muitos homens já param quando fala da circuncisão, né? Não, então se é com circuncisão eu tô fora. Mas é fato, em algum momento você vai ter que fazer. Tá, não precisa já fazer para a primeira aula, né? Mas ao longo desse processo de um ano, se você está comprometido em ser judeu, vai ter que fazer a circuncisão, né? Mas é muito engraçado que realmente tem conceitos errôneos. De novo, eu vou contar um caso aqui, né, sem citar nomes, mas para você ver onde chega, eu já tive pelo menos, acho que 2 vezes aconteceu, de pessoas que chegaram para mim e falaram assim, olha, eu quero me converter ao judaísmo, e a minha pergunta sempre é, por quê, né? E ela falou, porque judeu é sempre muito rico, né? Judeu é poderoso, judeu controla o mundo, então eu quero me converter ao judaísmo para ser rico e descobrir os segredos da prosperidade. Percebe como é a visão, às vezes, né? Por que a pessoa quer virar judeu, por que ela quer seguir o judaísmo? E aí a conversa inicial ou o curso é para mostrar isso, olha, acho que você está vendo as coisas um pouco erradas. Está cheio de judeu pobre e cheio de judeu que não tem poder e controle nenhum de nada, né? Você está buscando motivos errados aí para ir para o judaísmo, né? Então serve, como você falou, tanto para mostrar, não vou te vender algo que não é, não seja enganado, e a catequese. Ótimo. Pois é. E aí, outra pergunta, já que eu estava pensando, que você estava falando, estava pensando, né? Maldito hábito. Mas assim, aí vem o contexto, né? Mas o judaísmo, ele é religião? Ele considera que algo foi perdido ou é uma volta para casa? Na verdade, sabe como eu chamei o curso? Conversão e retorno ao judaísmo, justamente por isso, né? Às vezes não é uma conversão, às vezes é uma volta para casa. Eu acredito piamente, aí, numa visão mais mística da coisa, que tem gente que é judeu em alma, né? Gente que já faz parte do grupo, mas que por algum motivo reencarnatório, histórico, nasceu em outro povo, nasceu em outra cultura. E essas pessoas, elas só estão retornando, eu acho. Elas só estão voltando às suas raízes. Elas não estão, na verdade, se convertendo. Talvez só o que aconteceu puseram outras culturas, outras ideias, e você está com um mix de coisas. Talvez o curso para essas pessoas vai ser só um pouco de limpeza, não no sentido de que ela recebeu sujeira, tá? Não nesse sentido pejorativo. Mas o curso é só para assim, olha, vamos clarear um pouco a coisa. O que você criou aí no seu mundo é um Tipo, tirar mosaico. os véus. Tirar os Exatamente. véus. Vamos tirar os véus, né? É mais bonito do que limpeza, exato. Vamos só tirar os véus e você talvez vai descobrir o que sempre teve na sua alma, mas você só está retornando, você não está se convertendo, na verdade. Isso, ficou bonito isso aí. Bonito, né? Eu acho que Né? eu vou escrever uma poesia. Você vai fazer uma série, eu vou escrever uma poesia. Vai ficar bonito. Um Vai ficar seriado e uma legal. poesia. É isso. Mas, Rabino, olha, como eu disse, a gente podia fazer N episódios, podia fazer, assim, quem sabe, uma série desmistificando, né? Eu tenho uma brincadeira que eu digo que é as marretadas herméticas, né? Então, é a gente desmistificando as marretadas aí, Tá. de repente fazer uma série em 9.000 episódios, minissérie. Olha que eu topo, hein? Aí, ó. Olha que eu topo. E para ajudar essa turma toda. Mas, assim, de novo, eu só tenho aqui a agradecer. Eu que agradeço. Eu acho que a gente já conversou fora, e como isso vai ao ar. Opa, tem uns foguetes aqui do lado. Eu nem ouvi, só o que você falou. Aquele corta aqui mas, assim, deixar claro, para mim, na minha cabeça, assim, é sempre um prazer conversar contigo e é enriquecedor cada conversa, porque eu acho que tem isso, sabe? Eu acho que pessoas também se encontram, a gente não sabe, se a gente pensa lá no grande mar de Biná, né? Tudo está lá nadando, boiando, né? De Exato. repente as canoas se enroscam lá e acho que a gente tem esse tempo de conversa, sabe? E eu acho que do que a gente pode colaborar, eu acho que a ideia desse projeto foi excepcional, assim, de novo eu queria agradecer a tua receptividade nessa ideia maluca, agradecer ao Antônio, né, ao Frater Melquisedeque, nome
pretensioso, mas acho que faz jus a ele. Legal. Porque, de novo, assim, ele é uma pessoa que sempre acredita muito e soma muito nesse trabalho de pesquisa, sabe? Então, ele é o tipo da pessoa que você diz, olha, nós temos que desbravar uma selva e é para aquela direção. Ele pega o facão e vai, E vai. né? E acho que, assim, esse encontro de cabeças, assim, nesse momento, foi providencial, tanto que quando você colocou a vaquinha no ar, não deu 3 dias, né? Foram 48 mais 60 horas. Então, Não fechou 72 horas, exato. e estava com o projeto totalmente já, a primeira meta completamente batida, Legal. né? Agora Então, para mim, eu considero isso uma bênção, também. né? Que fomos aí abençoados, com todas as pessoas acreditando, até gente que não sabia muito falou, não, vamos embora, vamos fazer, Exato. né? E mais uma vez, eu acho que isso é um momento histórico para a Cabala e para a literatura, né? Para que a sua área também de pensamento, aí de formação, eu também sou de letras, então eu acho que é um momento histórico, porque é a primeira vez em língua portuguesa que está trazendo esse tipo de literatura, com comentários, e feito a tradução por alguém que tem formação para isso. Não. Porque uma coisa sou eu, o Frank pegou, conhece um monte, estudou um monte, traduziu, tal, comentou. Cara, eu não sou rabino, eu não faço parte da religião judaica formalmente falando, mas talvez, né, eu seja um desses que está por aí buscando, né? Inclusive, você sabe, eu estou no processo aí do resgate da família sefardita, né? Exato. Lá de Portugal. Então, e para mim, para advogado, você sabe que para advogada ela falou assim, mas veja que o passaporte, eu falei, cara, na boa, para mim o passaporte é o que menos vai contar. Não é para isso, né? Não é para isso. Eu cresci ouvindo meu avô contar a história que a família veio lá para Marrocos, não sei o quê, e veio fugido de Portugal, né, veio lá das Açores, não sei o quê. Então, para mim é um resgate da família, Com certeza. da história familiar. Se eu vou receber cidadania portuguesa, É um detalhe, né? é um mero detalhe. Para mim, o documento da Sil vale mais do que o passaporte. Com certeza. Né? E eu acho assim, você está entrando num momento em que isso, de novo, não vou poupar aqui elogios, mas é uma coisa que a gente está fazendo, talvez um pouquinho mais perto daquele altruísmo, né? De trazer para as pessoas uma coisa que é tão distante, que até lá fora ter um texto bem traduzido da Fecalote não é tão fácil. Não. Né? Então é um momento, inclusive, histórico dentro da literatura mística brasileira, pela envergadura, e talvez algumas pessoas não tenham consciência do quão isso é importante, tanto para o meio judaico como não judaico. Né? Concordo. Mas você começou suas palavras agradecendo, quem tem que agradecer sou eu, né? Pela ideia, pela ajuda, pelo apoio, pelo incentivo. Você falou projeto louco, graças a Deus que você teve essa ideia louca, esse projeto louco. Antes todo mundo fosse louco assim, ou criasse projetos loucos assim. Queria agradecer muito e desejar do fundo do coração que o Eterno te abençoe enormemente, a você, seus seguidores e também os ouvintes, todo mundo que for ver essa gravação. Obrigado. Eu, como sempre, eu não tenho não sei o que responder a isso. Fica Né? Mas a gente já é abençoado, né? Mas é isso, Rabir. Eu, de novo, muito obrigado. Foi um prazer passar esse tempo. E eu espero que as pessoas que estejam assistindo isso tenham tanto prazer em assistir, em aprender e depois em ler o livro e estudar,
ler é diferente de estudar, então Sim. estudar o livro, que eu acho que isso vai ser um divisor de águas para muitos estudantes que talvez não tenham tido oportunidade de chegar até esse material de outra forma. Amém, que assim seja. Obrigado eu de Que novo, seja. prazer imenso, e com certeza a gente se encontra e se fala. Tchau, tudo Perfeito. de bom, Frater Goya. Tchau, tchau. Tchau.